Fala rapaziada, Odin aqui. E lá estava Ronan, nosso protagonista, o último guerreiro ainda em pé. No que mais parecia um inferno de sangue e desespero, o campo de batalha não era só um lugar, era uma ferida aberta. Corpos de amigos, aliados e até desconhecidos espalhados por todo lado. Era o fim de tudo que ele conhecia. Ronan olhou ao redor, segurando firme sua espada, mesmo que cada suspiro fosse uma tortura. Foi aí que ouviu uma voz fria, cortante. Ele não precisou virar para saber quem era. Ahayut, um gigante de muitas asas, depois de se mostrar ao Império 20 dias atrás, causou destruição por razão desconhecida. Ele era um dos 3 gigantes. Ronan sentiu o sangue ferver. Era culpa dele, de todas aquelas mortes, da queda do Império, de tudo. E agora, o desgraçado ainda ousava falar. Ele sussurrou: "Logo você vai se juntar a eles." Mas Ronan, mesmo à beira de um colapso, não era do tipo que entregava os pontos. Com a determinação de quem não tinha nada a perder, ele blefou. Os outros 2 que vieram com você já eram. Um virou torresmo por causa de um dragão vermelho temperamental, e o outro foi selado pela eternidade por um velho chamado Lorehon. O gigante soltou uma risada que ecoou pelo campo de batalha. Acha que pode nos enganar? Nós, filho das estrelas, compartilhamos nossas lembranças. E também sabemos que quem enfrentou os outros 2 morreram. Vocês perderam. Todos que podiam salvar esse mundo já eram. O Prota não ia aceitar isso. Mesmo com o corpo destruído, ele não iria recuar. Não importa quem sobrou, eu ainda estou aqui. Se você tivesse despertado suas habilidades antes, talvez sim tivesse sido um problema. Mas agora é tarde demais. Ronan não respondeu. Ao invés disso, ele agiu. Num movimento rápido, preciso e mortal, ele avançou. Sua espada cortou o ar. A cabeça do gigante rolou no chão. Ronan venceu, mas a que custo? Cada respiração era um esforço. Seu corpo pesava como se estivesse carregando o próprio campo de batalha nas costas. E, em sua mente, os rostos de seus camaradas apareciam um por um. Os risos, as promessas, as lutas que tiveram lado a lado. E agora, só silêncio. Por que diabos eles vieram pra cá, idiotas? Que tipo de orgulho fez vocês lutarem até a morte? Acham que são fortes só porque eu sou? Se ao menos tivesse descoberto antes que a minha espada era a única capaz de ferir aqueles monstros, quantos poderiam ter sido salvos? Eu realmente não sei. Foi nesse instante que Ronan ouviu uma voz fraca. Tem alguém aí? Ronan olhou ao redor, o coração acelerado. Alguém sobreviveu? Seguindo o som, ele encontrou. Era a Daishan, a comandante responsável pela missão de derrotar os gigantes. Gravemente ferida, aliviado por vê-la viva, Ronan a provocou por sua aparência, mas ela retrucou que ele também estava em um péssimo estado. A Daishan perguntou a Ronan se ele havia derrotado os gigantes, e, ao confirmar, lágrimas caíram dos olhos dela, que agradeceu pelo esforço. O Prota, por sua vez, pediu para dar um enterro adequado aos corpos no campo de batalha. A Daishan, sentindo a dor naquelas palavras: "Você acha que tem forças para isso? Olha para você, mal consegue ficar em pé." Ela tinha razão, seu corpo estava no limite, e, sinceramente, ele não sabia quanto tempo ainda tinha. A comandante perguntou a Ronan o que ele faria se sobrevivesse. Ele mencionou que desejava ir para a academia, um sonho de sua falecida irmã, mas acreditava que se reuniria com seus amigos no céu. A Daishan tentou encorajá-lo, acreditando que uma equipe de busca estava a caminho. No entanto, Ronan achava inútil esperar. De repente, uma luz brilhante surgiu no céu, seguida por uma intensa pressão. Isso não tinha fim. Ronan sentiu o corpo tremer. De onde surgiram esses monstros? Ele já estava no limite, mal conseguia ficar em pé. Mas aquele gigante de 8 asas, aqueles malditos não pareciam nem um pouco cansados. Ele se levantou, perguntando de onde vieram essas criaturas. Enquanto a esperança de Daishan se desmoronava, ao perceber que os primeiros 3 gigantes não eram um fim, o Prota pediu para ela que usasse sua telecinese para ajudá-lo a enfrentar os gigantes. Ela ficou chocada com a determinação dele de continuar lutando. A atitude de Ronan deu a Daishan um pouco de esperança. Ela chamou a atenção de Ronan, e quando ele se virou, ela o beijou, liberando
uma esfera azul de sua boca, transferindo-a para ele. Sem saber do que se tratava, Ronan ficou imóvel ao ouvir os últimos pedidos de Adeixo. Cabo Ronan, se nós nos encontrarmos de novo, pode me dizer para não fazer nada estúpido e me tornar uma alfaiate? Eu fiz muitas coisas, mas nada se compara a isso. Esse pedido congelou Ronan por um momento, enquanto o gigante ao fundo começava a conjurar algo terrível. Essa foi a primeira vez que ele viu um sorriso leve no rosto de sua comandante. Uma luz brilhante e intensa se aproximou rapidamente, atingindo-os em cheio. A única coisa que restou foi a esfera azul que Adeixo transferiu para Ronan. Tudo começa a explodir. Ronan acorda gritando o nome da comandante. Ele então olha ao redor. Impossível! Esse lugar não pode ser. Minha terra natal. Meu Deus, eu realmente voltei ao passado? Mais calmo, Ronan se pergunta se as palavras da grande comandante eram verdade. Ele relembra as palavras dela. O que você acabou de tomar foi uma pílula de retorno temporal. Foi assim que eu, que uma vez fui uma alfaiate, consegui chegar na posição de um grande comandante. Mesmo que essa orbe permite você retornar um total de 4 vezes, eu já utilizei 3. Então, essa é a nossa última chance. Estou deixando com você o poder de matar os gigantes. Acredito que você seja a chave para impedir a destruição desse mundo. Você precisa melhorar suas habilidades. Fico feliz que você tenha os mesmos desejos que eu. Se quer aprender, vá para a Academia de Filion. É um lugar com pessoas incríveis. Cabo Ronan, se nos encontrarmos de novo, pode me dizer para não fazer nada estúpido e me tornar uma alfaiate? De volta, Ronan diz: Pera, isso é sério? Se fosse um sonho, queria acordar logo, mas era real. O que ele deveria fazer agora? Estava sozinho. Então, algo bateu forte na mente dele. Espera aí, esse é o passado. Se ele realmente voltou no tempo, será que poderia rever sua irmã mais velha? O coração dele acelerou. Sem perder tempo, ele saiu correndo pela cidade. Se eu realmente voltei, se eu for um pouco mais longe, mas então parou de repente. A cena diante dele era perturbadora. O que eles estão fazendo prendendo uma criança de cabeça para baixo? Os desgraçados continuavam os mesmos. Nada tinha mudado, mas tinha algo estranho. Espera, essa criança não tá presa por uma corda. Seria magia? Ronan pensou. Uma magia dessas era algo raro de se encontrar, até no campo de batalha. Não tem como ter uma em uma cidade rural. Se parar para pensar, nessa época, aqueles caras também estão por aqui. Do outro lado da cena, uma pessoa observava aquilo com um olhar tenso. Até quando eles vão fazer isso? Desse jeito, algo ruim vai acontecer com a criança. A criança pendurada diz: Por favor, parem! Eu realmente não tenho dinheiro. Os remédios da minha mãe esse mês foram caros. O valentão na frente dele riu. E eu tenho cara de quem se importa? Enfiando a mão no garoto, ele gritou: Por que eu deveria me preocupar com a saúde da sua mãe? Se você quer ser um subordinado, deveria ganhar mais dinheiro. Depois de surrar o garoto, o agressor se vira para trás e diz: Ei, esse maldito não está sabendo o próprio lugar. Então, levante-o mais alto na árvore. Ela, hesitante: Eu não posso fazer isso. Se colocá-lo tão alto e cometer um erro, o agressor a interrompe. Você não é uma garota, então por que está com tanto medo? Então cala a boca e o levante-o, antes que você acabe como ele. Entendeu, Azelle? A garota, que na verdade é um garoto, mas iremos chamar de Azelle, fica assustada e pensa: como que essa situação acabou assim? Foi errado aprender magia? Eu só queria mostrar que também sou boa em fazer algo. Não consigo fazer nem isso, mas estou com tanto medo. Enquanto ela começava a implorar para eles, algo bateu em suas costas. É Ronan. Ele diz para ela parar com isso e que vai acabar matando ele. A magia se desfaz e o garoto cai no chão. O agressor loiro fica furioso. Ele grita: parece que temos um herói aqui. Vai parar só porque ele disse para fazer? Ronan fala para Azelle: para de se preocupar com nichos como esse e fale comigo. Ronan continua: agora preciso falar com você sobre algo. Onde aprendeu telecinese? Ele diz que aprendeu de um grimório que comprou de um vendedor ambulante. Cara, ele é bom com um grimório barato assim? Isso é incrível. Mas antes que pudesse continuar, o loiro já saca a espada.
furioso. Você se atreve a me ignorar? Acha que só porque eu deixei você ganhar no outro dia, pode ficar se achando? Hoje eu vou te ensinar quem manda aqui. Ele avança com tudo. Ronan, sem pressa, observa e comenta. Uma espada grande, como conseguiu isso? A postura do loiro é ruim, mas ele é forte, e isso deve bastar por aqui, mas não contra mim. Quando o loiro ataca, Ronan desvia com facilidade. O loiro, chocado, grita. O quê? Você desviou disso? O prota pensa. Mesmo com meu corpo mais jovem, meus instintos de soldado não mudaram. O loiro não estava disposto a desistir e, com um sorriso raivoso, disse: você está com sorte hoje. Estava planejando te deixar sem movimentos para o resto da vida. Ronan, com um tom sarcástico, respondeu: sorte? Eu só estou começando. E, aliás, minha sorte nunca foi lá grandes coisas. O loiro não perde tempo e ergue sua espada, mais agressivo. Já que chegou nesse ponto, fique de joelhos e implore. Se fizer isso, vou poupar sua vida. E, claro, não vai escapar com os 2 braços. O prota, com aquela cara de uau, que medinho. O loiro continua: se eu te matar, terei certeza de cuidar bem da sua irmã. Ronan, com um tom de surpresa: o que você acabou de dizer? Irmã? O loiro responde que sim. Sempre que vejo ela, penso nisso. A presença dela me fascina. E que curvas! Seria ótimo se ela estivesse aqui agora. Nesse instante, Ronan, movido pela raiva, ataca rapidamente, cortando a orelha do loirinho. Ele solta um grito de dor, jogando sua espada no chão, e começa a se desesperar. Minha orelha, minha orelha. Ronan, furioso, grita: ei, seu merda, tá querendo morrer? As pessoas ao redor murmuram entre si. Isso é possível? A orelha dele foi cortada com um graveto. Ronan olha para a multidão. E vocês, seus bostas, estão curtindo o show? Saiam daqui, levem esse merda junto. E se não quiserem acabar como ele, deixem o dinheiro que roubaram. E, claro, com um extra, por terem arruinado meu dia. Assustados, começam a se mover, pegando o loirinho ferido e deixando o dinheiro roubado para trás. Ronan estende a mão, entregando o dinheiro ao menino. Aqui, isso é seu, certo? O menino olha para o dinheiro, cheio de surpresa. Realmente vai dar tudo isso para mim? É muito mais do que me roubaram. O prota sorri levemente. Tá de boa, vou ficar com isso. Não se preocupe com eles voltando a te incomodar. Eles não vão ter coragem de fazer isso de novo. O menino emocionado responde: muito obrigado, mesmo. Eles percebem que a Zelly estava querendo dizer algo. Ele se desculpa dizendo que não deveria ter feito aquilo, mesmo que o loirinho estivesse o ameaçando, mas ele diz que estava com tanto medo que não pôde fazer nada sobre isso. Era tudo culpa minha, realmente, sinto muito. Então, o garoto diz: Zelly, você está chorando, da mesma forma que o loirinho trouxe você aqui pela primeira vez. Quando vi você, fiquei pensando sobre como você estava na mesma situação que eu, e não se culpe tanto assim, Zelly. Não é sua culpa, mas aprecio suas desculpas. Eles então se despedem. Ronan olha para ela e pensa: bem, ela não é tão ruim assim. Então ele diz: ei, lembra o que eu disse antes sobre ter algo a resolver com você? Ela, surpresa, responde que sim. Ronan continua: então, nos vemos em 4 dias. 4 dias? O que você quer dizer? Tenho algumas coisas para fazer. Então, nos vemos depois. Se você não aparecer, tenho certeza que sabe o que vai acontecer, certo? Então, estou indo nessa. Você morre caso se atrase. A Zelly fica ali, sem entender. A cena corta. Ronan vai para sua casa e para na porta, pensando: será que flores vão ser um pouco demais? Tentando se lembrar se ela realmente gostava de flores. Ele junta todas as flores que vê. Ronan pensa: acho que vou jogá-las fora. Nesse momento, sua irmã abre a porta. Fiquei pensando quem estava aí fora. É você, Ronan? Você voltou? Então, ele se lembra. Durante o meu tempo de soldado, pensei diversas vezes comigo mesmo: o que vou dizer quando vê-la novamente? Devo pedir desculpas por sumir sem falar nada? Devo dizer que sinto falta dela? Pensei muito sobre isso, mas essas são coisas que apenas o soldado Ronan pode dizer. Tudo que posso falar agora é: sua irmã então diz: você chegou cedo hoje, né? Então, com a cabeça baixa, ele responde: sim, eu voltei. Agora, dentro de casa, temos um banquete sobre a mesa. Sua irmã exclama: oh céus, nunca pensei que viveria para ver o dia que receberia flores do meu irmão.
irmão. Essa é a irmã mais velha de Ronan, Iril. Ela então continua: estou tão feliz. Ronan sorriu de leve. Fico feliz que tenha gostado. Ela observa o irmão. Que irmãozinho fofo. Ela um pouco preocupada: você comeu o suficiente? Quer mais sopa? O prota balança os braços. Obrigado, mas já comi o bastante. Por um momento ele hesitou, mas logo perguntou: a propósito, quantos anos você faz esse ano? Iril, surpresa com a pergunta: meu Deus, Ronan, 22, por quê? Ele tenta desviar o assunto, fingindo desinteresse. Acho que esqueci. Ela preocupada: isso não é algo que você deveria esquecer. Enquanto isso, na cabeça de Ronan, os pensamentos se agitavam. Se ela tem 22, então falta 10 anos para aqueles desgraçados invadirem. Sua irmã se aproxima, colocando a mão na testa de Ronan. Você não parece febril, ou está? Ele sentiu o calor da mão dela e, por um instante, se permitiu relaxar. Como imaginei, minha irmã continua a mesma. Ainda é incrível, bondosa e calorosa. Me faz querer que esses momentos durem para sempre. Mas a realidade o puxou de volta. Em 10 anos, tudo mudaria. E, para proteger sua irmã e aquele mundo, ele precisava agir. Ele respira fundo. Iril, tenho algo que preciso dizer. Olhando para os olhos dela, falou: estou pensando em entrar para a academia. O semblante de Iril mudou imediatamente. O que? Academia? Você está falando sério? Repete, eu não ouvi errado, né? Então ele responde: sim, foi isso mesmo que eu disse. Ela empolgada: mas você nunca me ouviu quando eu falei sobre isso. Não tenho tempo para isso. Sabia que esse dia chegaria. Você é esperto, então tenho certeza que vai se sair bem em tudo. Ele agradece, mas Iril não perde tempo. Esse é o meu presente para você. Ronan pergunta: o que é isso? Dinheiro? Quanto tem aí? Ela responde que tem guardado em segredo para surpreendê-lo, para quando ele mudasse de ideia sobre a academia. Queria ser capaz de pagar tudo logo. Ronan diz que isso é incrível e pergunta quanto que ela juntou. Mesmo que eu aprecie o presente, quero que você use isso. Esse tanto para mim não basta. Ela franziu a testa sem entender. O que quer dizer? Isso é mais do que parece. Iril hesita, analisando a expressão séria do irmão. Não sei para qual academia você quer ir, mas... Antes que pudesse terminar a frase, Ronan a interrompeu. Escola Imperial, Academia Filion. A voz dela saiu num grito de surpresa. Escola Imperial Academia de Filion, a melhor instituição do Império, com os melhores professores do continente. Combinados com o grande fundo da família imperial, este é um lugar com a melhor educação. Prestígio suficiente para ser chamada de fábrica de heróis. O status desse lugar era alto. A grande comandante, o espadachim, o maior estrategista e até mesmo a bruxa invernal, uma criminosa temida, todos passaram por lá. Ronan pensava sobre isso. Durante a guerra, aqueles que vinham de Filion se mostraram extremamente úteis. Agora fazia sentido porque a grande comandante havia mencionado a academia para ele. Ainda assim, entrar lá não seria tão simples. Os padrões de admissão eram altíssimos e as taxas imensas. Não era à toa que o nome da academia era tão temida e respeitada, mas pensar que aquela seria a reação dela, bem, acho que vou ter que mostrar para ela que sou capaz. Antes que pudesse prosseguir, Ronan se surpreendeu ao ver alguém inesperado. Eu não sabia que estaria aqui. Azel, todo tímido, você disse que não me deixaria. Disse que não me daria paz se eu não viesse. Ronan suspirou. Esquece isso. Essa noite será longa. Tem algo que quero experimentar com você. Azel fica vermelho. Do que você está falando? Do nada. Bem, não é nada demais. Use telecinésia em mim. Levante-me o mais alto que conseguir. Azel pareceu um pouco confuso e desconfiado. Usar telecinese do nada? Espera, por que eu faria algo tão perigoso? Ronan sorri levemente, tentando transmitir calma. Não é tão perigoso assim. Só faça o que eu digo. Eu não vou morrer, então pode relaxar. Ele aceitou o desafio, respirando fundo. Ok, vou começar. Mão invisível. O Prota olhou para a magia que se forma ao redor dele. Surpreso? Olha só para isso, é bem melhor do que eu imaginei. Mesmo sem tanta altura ou estabilidade, o sentimento é parecido. Durante a batalha contra a Hayut, o que me permitiu lutar de igual
igual para igual com aqueles merda foi a telecinésia. Ele continua pensando, é uma habilidade rara, até mesmo entre os magos, que já são raros por si só. Isso quer dizer que ele vai se tornar a coisa mais importante na batalha que está por vir. Esse começo não é bom demais? Azélia então diz, Ronan, está ficando meio difícil de continuar, pode descer agora? Ronan então responde, aguenta um pouco mais, preciso checar mais uma coisa, vou descer sozinho. Azélia olhou para Ronan, claramente confuso. O quê? Como assim? Questionando sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ronan, com um movimento rápido e preciso, usou sua espada para cortar a magia de Azélia. Ele totalmente sem reação. O quê? Você cortou minha mana? Caindo ao chão, Ronan, com a maior cara de quem não fez nada demais, respondeu, relaxa, não é nada, só um movimento que venho treinando há um tempinho. Azélia, ainda chocado, balançando os braços, disse, cara, é a primeira vez que vejo alguém cortar a mana. Ronan, em um piscar, deu um soquinho na cabeça de Azélia e falou, deixa pra lá, também não sei o que está acontecendo. Descobri que essa habilidade é uma coisa que preciso dominar. Enfim, vamos continuar. Você passou no teste, Azélia. Segura isso e vem comigo. Antes que a lua desapareça, tem algo que preciso que você faça. Ele continua sem entender nada, mas Ronan continua falando. Essa pode ser a primeira página da biografia de Ronan, o maior livro do Império. Então, Ronan e Azélia começam a andar pela noite. Azélia diz, Academia de Filion, hã? Eu ouvi certo? Ronan, com a voz firme, respondeu, sim, você ouviu corretamente. Vamos para a Academia de Filion, onde toda a elite do Império está. Azélia hesitou, mas não demorou a questionar. Nós dois? Você tem talento com artes marciais, então tudo bem, mas eu não sei fazer nada, sou um covarde e tímido. Ronan parou, com um olhar sério. Ei, Azélia, você quer continuar vivendo assim? É essa a vida que você quer? Azélia, desconfortável com as palavras de Ronan, olhou para baixo, mas ele não parou. Honestamente, você tem pontos bem negativos. Você é tímido e covarde, um bebê chorão, que chora por qualquer coisa. É um perdedor que tem medo de tudo, mas está tudo bem. O prota olhou para Azélia, tranquilo, e continuou, porque você pode mudar isso a partir de agora. Mas o que for feito daqui para frente não pode mudar, e um dia você vai se arrepender. Em seus pensamentos, o prota refletiu, igual eu fiz na minha vida passada. Ele olha para Azélia e pergunta, então, o que você acha? Mudou de ideia? Azélia olhou para ele, hesitante, e disse, Ronan, mas em seus pensamentos ele se perguntou, meu Deus, Ronan estava tão preocupado assim com alguém como eu? Ronan então continua, não vou te forçar a nada, a vida é sua, pode voltar se quiser. Ele deu uma pausa, quase indiferente, e completou, enfim, estou ocupado. Azélia diz, espera Ronan, eu também quero mudar, vou para Filion com você. Ronan, agora mais animado, sorriu. Certo, essa é a primeira vez que você agiu como uma pessoa madura. Então, para o primeiro obstáculo do novo Azélia, vamos começar. Entrando no clima, Azélia concorda. Agora Ronan, com uma expressão mais séria e um pouco assustadora, pensou para si mesmo, como planejado. Logo os dois chegaram perto de uma fogueira. Azélia, assustado com o que estava prestes a enfrentar, olhou para ele. Um Goblin lunar? É isso? Mantendo a confiança, Ronan fala, sim, é claro, esse é o melhor oponente que encontrei, para trazer à tona a sua habilidade. O que você acha, Azélia? Não é bom? Agora, devemos começar? Goblin lunar, um tipo de goblin que costuma aparecer nessa área. A maioria das pessoas consegue diferenciá-los dos goblins comuns pela sua coloração de pele amarelada e corpos desfigurados, mas, na verdade, o traço único do goblin lunar é que eles são fanáticos por tesouros. Eles juntam tudo que roubam em uma área e fazem um festival em uma noite de lua cheia como a de hoje. Azélia, se tremendo todo, começou a entender o plano. Então, o motivo de estarmos aqui é como se fosse uma coisa meio óbvia. Ronan respondeu, exatamente. Nós vamos roubar todos os tesouros deles hoje. Azélia, meio desconfiada, já ouviu falar disso. Goblins que acumulam tesouros e fazem um festival. Mas, como você sabia disso, Ronan? Ah, eu tenho meus métodos. Em seus pensamentos, ele pensou consigo mesmo. Não posso contar que vi isso na minha vida passada. Mudando de assunto rapidamente, ele olhou firme para Azélia. Olha, é bem simples. Você só precisa usar sua telecinésia para mover todo o tesouro para dentro
dentro dessa bolsa, enquanto eles dormem. Simples, né? Olhando para um monte de goblins adormecidos e depois para Ronan, a Zélia estava com uma expressão de pânico. Isso não parece tão fácil assim. E se eu errar e eles acordarem? Eles vão ficar furiosos. Acho melhor a gente repensar isso. Franzindo a testa, Ronan fala: "Ah, você é tão covarde. Presta atenção, Azélia. Se quisermos entrar para a academia de Filion, precisamos de duas coisas." Ele o encarou, ainda hesitante, enquanto Ronan continuava. "Primeiro, precisamos de dinheiro. As taxas de entrada deles é absurda. Segundo, precisamos de experiência real. Isso é ainda mais importante. Como você sabe, Filion é cheio de playboys que receberam treinamento de elite desde que nasceram. Você precisa ganhar experiência, arriscando a sua vida. E esses caras são os inimigos perfeitos. Vamos ganhar tanto dinheiro quanto experiência. São 2 coelhos em uma cajadada só. Estou errado? Ou você tem uma ideia melhor?" A Zélia ficou em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. Ele sabia que Ronan tinha razão, mas não tendo ideia melhor, então era isso. Ronan deu um tapinha nas costas. "Vamos lá, é agora ou nunca." A Zélia usa sua telecinésia. Os sacos de ouro e joias começam a flutuar, indo direto para as bolsas que Ronan tinha preparado. Ele acompanhava tudo com atenção. Só mais um pouco mais. Perfeito. A operação estava indo como planejado. A Zélia controlava tudo com cuidado, e as bolsas foram enchendo uma a uma. Quando o último saco foi guardado, Ronan não conseguiu segurar o sorriso. Ele estava impressionado. "Eu disse que ia funcionar, não disse?" A Zélia, todo tímido, sim, funcionou. Ainda estava tentando processar tudo que tinha dado certo. Ronan observava ele, impressionado com a rapidez com que ele tinha se acostumado com aquele tipo de situação. Em seus pensamentos, ele admitiu para si mesmo que a Zélia era melhor do que esperava. "Eu encontrei um bom servo. Bom, todas as bolsas estão cheias. Vamos indo?" "O quê? Já acabamos? Sério?" "Sim, não temos mais nada para fazer aqui. Melhor voltarmos antes que algo dê errado." Ronan sabia que não podia arriscar com a sorte. De repente, um barulho ecoou pela floresta. Um corvo passou voando, fazendo um barulho alto, seguido por 2 figuras correndo atrás dele. O barulho foi o suficiente para despertar os goblins lunares. "O quê? Que tipo de maluco está causando tanto caos a essa hora da noite?" Um dos goblins acordou, ainda com sono. Que barulheira é essa?" Mas quando ele olhou ao redor: "Ei, espera aí, cadê o nosso tesouro? Ladrões!" O grito do goblin acordou os outros, que começaram a procurar freneticamente pelos responsáveis. Não demorou muito para que seus olhos caíssem sobre Ronan e a Zélia, que estavam tentando se afastar do acampamento. Isso não é nada bom. Os goblins avançaram em massa, rugindo de raiva. O líder deles gritou: "Peguem os ladrões!" A Zélia ficou apavorado e acabou caindo no chão. "O que a gente faz? Vamos largar o tesouro e correr?" Mas Ronan: "Eu sabia, tava bom demais para ser verdade. Como é que a gente vai pagar pelas aulas de Filion sem isso?" Ele apertou os punhos, se preparando para lutar. "Vamos dar um jeito, de algum jeito." A Zélia ficou em pânico ao ver a horda de goblins se aproximando, com os olhos furiosos. Os goblins avançaram, rugindo enquanto atacavam sem piedade. A Zélia tremia ao ver a quantidade deles. "Ronan, eles estão aqui, eles estão aqui." Mas o prota estava calmo. Seus olhos analisavam rapidamente a situação. Com uma espada longa feita de aço barato, com esse peso e dureza, deve aguentar uns 15 ataques. Ele calculou em seus pensamentos, olhou ao redor e contou o número de inimigos. Tem por volta de 30 deles. Ronan apertou o cabo da espada, e com um rosto sério, 15 ataques são mais que o suficientes. Num movimento rápido, cortou a cabeça de 3 goblins de uma só vez. O suco de fruta expirou no ar, enquanto os corpos caíam pesados no chão. A Zélia ficou paralisado, assistindo a cena sem acreditar no que via. A força e a precisão de Ronan era assustadora. O prota girou a espada, limpando o suco da lâmina. Agora restam 14. Sob a luz da lua cheia, o prota parecia um guerreiro saído de uma lenda. Ao longe, ouvimos corvos, como se estivessem observando a batalha. Ronan atinge um goblin na cabeça e diz: "Esse foi o último." Bem, não foi tão ruim. Enquanto isso, a Zélia estava ali, de joelhos, não acreditando no que estava vendo. O prota tinha decapitado 3 goblins com um único golpe, mas não foi só isso. Ele literalmente desapareceu por um segundo e reapareceu em um instante, fatiando cada goblin que aparecia em seu caminho. E pensar que ele fez um espetáculo desses
desses. O Prota olha para trás e diz: Ei, vai continuar no mundo da lua? Vamos logo, junte suas coisas, a gente vai para casa. E assim, os dois partiram de volta para casa. No caminho, Ronan resmungou: Sério, isso foi cansativo. E eu achei que ia conseguir viajar de boa, mas nada saiu como planejei. E meus músculos estão doendo só por ter cortado alguns goblins. Quando eu voltar, preciso treinar mais. A Zélia, ainda tentando processar tudo, perguntou: Ronan, o que foi aquele grito de antes? Sei lá. Os dois se lembram do grito alto que ecoou na floresta. Parem aí mesmo! O Prota, visivelmente irritado, que diabos estavam gritando tão alto no meio da noite? Esses malucos vão pagar por ter complicado nossa vida. Antes que pudesse continuar a conversa, uma flecha veio voando em direção a eles. A Zélia só percebeu quando era tarde demais. Ele olhou para trás, com os olhos arregalados, mas Ronan foi mais rápido. Defendeu a flecha sem nem piscar. O que é isso agora? A Zélia, ainda tremendo: Uma flecha? Mas de onde isso veio? Ronan olhou ao redor. Essa floresta é amaldiçoada ou o quê? Por que tem tanto maluco aqui? E quem são eles? Aparecem logo! Duas figuras surgiram das sombras. Elas seguravam arcos e pareciam surpresas. Uma delas falou: São pessoas, e ainda por cima crianças? Coçando a cabeça, continuou: Ah, foi mal, crianças. Tinha um barulho estranho vindo daqui. Achei que fosse um monstro. Eles trocaram olhares nervosos antes de continuar. Caramba, quase matamos alguém, né? O Prota, claramente irritado, não estava interessado nem um pouco na encenação deles. Que merda. Vocês nem conseguem esconder o olhar. Parem com essa atuação ridícula e respondam direito. Quem são vocês? Um deles soltou uma risada sarcástica. Parando pra pensar, eu até esqueci de me apresentar. Foi mal. Nós somos Caribório. Ronan não perdeu tempo e debochou. Caribobo, que ridículo. Mas antes que pudesse continuar, o inimigo avançou. Mas o Prota estava pronto para se defender. Logo acerta um golpe nele, dizendo aqueles pedaços de nicho. O outro estranho corre em direção a Ronan para atacá-lo. A Zélia, vendo o perigo, usa sua magia, mão invisível. O loirinho fica surpreso. O quê? Não consigo me mexer. Já Ronan agradece pelo bom trabalho. Ele então chuta a mão do loirinho, pegando a faca e faz vários cortes nele, fazendo-o cair no chão. A Zélia se assusta e pergunta: Ronan, ele morreu? É claro, porque eu deixaria vivo uma pessoa que tentou me matar. E não ouviu o que eles disseram? Eles são da Caribório. Eles fazem caças ilegais, sequestros e até tráfico humano. Um grupo que comete todo tipo de crime, o mais malicioso do Império. Se não fosse por mim, seus órgãos seriam vendidos e você seria queimado vivo secretamente hoje. Saber quem são esses caras e deixá-los viver seria um crime idiota. De repente, a bolsa começa a se mover. A Zélia pergunta: que bolsa é essa? Por que está se movendo? Ronan se abaixa olhando para a bolsa. Devem estar carregando algum animal, mas vamos saber assim que abrirmos. Os dois se aproximam, prontos para descobrir o que estava escondido ali. E, quando abrem a bolsa, um animal sai e voa para cima. Ronan e a Zélia ficam surpresos e dizem: O quê? É uma galinha azul? Uau, nunca vi um pássaro assim antes. Ronan concordou, meio confuso, mas logo reparou nas correntes nas patas do bicho e perguntou: Isso aí é uma armadilha da Caribório? São algemas de caçadores furtivos. Elas bloqueiam o fluxo de mana e limitam o movimento de quem tá preso. Ele pensou que essas correntes eram usadas só em casos raros, tipo para capturar criaturas fantásticas. Talvez esse pássaro fosse uma delas. De repente, um círculo mágico apareceu atrás do pássaro e uma voz masculina ecoou, cheia de alívio. Finalmente consegui falar com vocês. A Zélia se encolheu atrás de Ronan, assustado. O pássaro tá falando? Não respondeu, tá falando nada. Isso é uma magia de comunicação. Pelo jeito que assim que o pássaro saiu da bolsa, ele conseguiu conectar a mana daqui. Então, ele perguntou: Você é o dono desse pássaro azul? A voz confirmou: Exato. Meu nome é Varen e estudo criaturas fantásticas na capital. Esse aí é o Marpés e eu sou o guardião dele. Tentei me comunicar com ele várias vezes, mas não deu certo. Já estava quase registrando um pedido de busca, mas parece que agora deu tudo certo. Não me levem a mal, mas quem são vocês? Ronan afasta a Zélia com a mão e responde: A gente só estava passando por aqui e acabamos lutando com os caçadores que roubaram seu pássaro. Ele lembrou do que rolou e depois pensou que tinha sido uma cena meio sangrenta demais para explicar. Então ficou em silêncio por um segundo e completou: No fim das contas, a gente salvou o seu bichinho. Varen arregalou os olhos.
caçadores. Caçadores roubaram o Marpes? Eu até pensei nisso, mas não achei que fosse verdade. Eu devo muito a vocês. Nem sei como agradecer. Ronan respondeu que não precisava disso. Só me diz como a gente pode ajudar ele a se recuperar. Ele parece bem exausto. Se eu tirar essas correntes, ele vai conseguir voar de boa? Varen concordou. Sim, os pássaros dos sonhos têm um ótimo instinto de retorno. Se você liberar o Marpes, ele vai voar direto para mim. Sem perder tempo, Ronan sacou sua espada. Com um movimento rápido e preciso, cortou as correntes. O barulho assustou o pássaro, que deu um salto. Depois, o prota guardou sua espada na bainha e falou: vai lá, volta pro seu dono e vê se não faz ele se preocupar de novo. O pássaro olhou para o Ronan com um brilho nos olhos e de repente virou as costas, começando a piar sem parar. Ronan franziu a testa. Agora ele tá enfiando a bunda na minha cara? Que isso significa? Varen riu. Ele tá pedindo para você arrancar uma pena antes de ir. Parece que quer ver você de novo. A pena de um pássaro do sonho funciona como uma bússola. Vai apontar para o corpo principal. Ronan então puxou uma das penas azuis com cuidado. Varen continuou. Se um dia passarem pela capital, deem uma passada lá em casa para visitar eu e o Marpes. Assim que Ronan guardou a pena, o pássaro bateu as asas com força e saiu voando com toda a velocidade. Do alto, Varen gritou: eu ainda vou retribuir a ajuda de vocês. Podem apostar nisso. Ronan olhou para Marpes sumindo no horizonte, ainda meio confuso. Caramba, ela é rápido demais. Azelle, curioso, apontou para a mão dele. Ei, o que é isso em sua mão? Minha mão tá meio dormente. Ele então olhou para baixo e viu algo estranho na palma. O quê? O que é isso? Alguns dias depois, os comerciantes da Carabelli chegaram na cidade. Dom Carabelli, o dono da companhia de comércio, analisou uma pedra preciosa que eles entregaram para ele e comentou: essa joia é impecável, dou 20 moedas de ouro por ela. Ele olhou para os mochilões abarrotados de tesouros e sorriu. Vocês trouxeram tanta coisa incrível, hoje é meu dia de sorte. Quem diria que eu encontraria clientes tão valiosos? Ronan abriu um sorriso convencido. Finalmente achei alguém que sabe negociar. Todos os outros comerciantes que encontrei eram uns trapaceiros. Me deram uma dor de cabeça danada. Ele apertou a mão de Dom Carabelli e continuou: valeu a pena ficar perambulando por aí. Encontrei um comerciante honesto, afinal. Dom deu uma gargalhada. Fico honrado em ouvir isso. Tem mais alguma coisa para avaliar? Na verdade, tem sim. Não quero vender, só estou curioso para saber o que é isso. Dom então examinou com atenção e Ronan pensou consigo mesmo: esse ovo, será que o Marpes deixou para mim aquela noite? No começo, Ronan achou que Marpes tinha cagado na mão dele, mas logo percebeu que não era isso. Ele teve certeza quando jogou o negócio numa pedra, e a coisa ficou intacta, enquanto a pedra quebrou em pedacinhos. Foi aí que ele sacou que aquele ovo era incrivelmente resistente. Dom Caravelli olhou o ovo com cuidado, tentando entender se aquilo era realmente um ovo de pássaro, ou de alguma outra criatura mágica e rara. Ele comentou em voz alta sobre a cor e a textura do ovo, mas, de repente, seu tom ficou de surpreso, o que deixou Ronan animado, até ele perguntar: isso aqui é cocô de cavalo? O sorriso de Ronan sumiu na hora. Ele respondeu desanimado: claro que não, né? Dom devolveu o ovo, rindo meio sem jeito. Olha, eu não sei o que é isso, mas tenho certeza que é algo bem especial. Talvez você devesse levar para algum especialista. Ronan guardou o ovo de volta no bolso e disse: acho que essa é a única opção. Não posso vender sem saber o que é, né? Atrás dele, Azelle sussurra: então é só um cocô muito duro. O prota ignora, tentando lembrar de algo. Ei, você está vendendo livros sobre Filion? Filion? A academia? Ronan explica, apontando para Azelle. Isso, a gente vai fazer o exame de admissão lá, mas não sabemos nada sobre o lugar. Dom sorri surpreso. Sério? Que coincidência, minha filha também vai para lá. Tenho certeza que ela pode ajudar vocês. Aliás, ela deve estar chegando a qualquer momento. Naquele momento, uma voz feminina soou cheia de impaciência. O que tá rolando aqui? Quem são vocês? O homem abriu um sorriso ao ver a garota e logo anunciou com orgulho: essa aqui é minha única filha, Maria. Ronan piscou algumas vezes. Aquele nome parecia tão familiar. Ele olhou para a garota com mais atenção e pensou: peraí, será que é ela mesmo? Dom Caravelli não percebeu a reação dele e continuou: filha, cumprimente os rapazes. Eles são clientes importantes. Acabamos de fechar um grande negócio. Maria ficou surpresa. Sério? Essas crianças? Azelle ficou claramente desconfortável, mas antes que dissesse algo, Dom a repreendeu.
Maria, seja educada. Peço desculpas, garotos. Ela cresceu no meio de comércio, então às vezes é meio direta demais. Azélie balançou as mãos. Ah, tá tudo bem. Ele então virou-se para Ronan para perguntar algo, mas parou ao notar que o amigo já estava diante de Maria, analisando-a de perto. Ei, seu nome é Maria? E o seu sobrenome é Sen? Ela hesitou por um segundo, mas confirmou. Sim, como você sabe disso? Ronan baixou a cabeça. Que coisa estranha. Você se parece muito com alguém que eu conhecia, só que ele era um homem. Ele decidiu que não era uma boa ideia fazer isso em voz alta. Então, fez um gesto chamando Maria para mais perto. Vem cá rapidinho, só queria te fazer mais uma pergunta. Ela se inclinou, curiosa. O que foi? Ronan chegou perto do ouvido dela e sussurrou. Então, você tem aquilo lá embaixo? Maria, surpresa, perguntou. O que você quis dizer com isso? Mas assim que a ficha caiu, seus olhos se arregalaram e ela deu um passo para trás, encarando Ronan como se ele tivesse dito a maior besteira do mundo. O que foi que você acabou de falar? Por instinto ela olhou para baixo e Ronan olhou também. Bom, pelo jeito não parece que você tem, né? Ele olhou para Dom Caravelli e pensou, aquele velhote tem outro filho por aí e ele não sabe? Maria ficou vermelha de raiva. Sem pensar duas vezes, ela ergueu a mão e estralou um tapa bem dado no rosto de Ronan, mandando-o se calar e chamando-o de idiota. Mas no exato momento que sentiu a dor do tapa, Ronan congelou. Aquela sensação era familiar, muito familiar. De repente, um monte de lembrança veio à tona. Na época que seu batalhão estava estacionado na cidade de Armelion, havia um certo conde, Maria Senator. Ele era responsável pelo suprimento da tropa e tinha uma personalidade tão carismática que conseguia fazer amizade com qualquer um. Era um cara impressionante, mas, curiosamente, toda vez que Ronan fazia qualquer piada sobre sua masculinidade, ele ficava furioso e partia para a agressão. Na época, Ronan nunca entendeu o motivo e sempre quis perguntar na próxima vez que se encontrassem, só que essa próxima vez nunca aconteceu. Maria morreu em batalha. E agora tudo fazia sentido. Ronan abriu um sorriso debochado e esfregou a bochecha onde levou o tapa. Então é isso, o Conde Maria era uma garota esse tempo todo. Maria notou o sorrisinho no rosto dele e sua irritação só aumentou. O que você está rindo? Quer apanhar mais? Sem esperar a resposta, ela partiu para cima dele com os punhos fechados. Mas antes que pudesse acertá-lo, Ronan deu um peteleco na testa dela e disse: se acalma aí, mulher. Maria imediatamente segurou a cabeça e soltou um suspiro. Ronan falou, meio provocando, só para deixar claro: eu só deixei você me bater uma vez porque eu estava errado, então não se empolga. Mas Maria olhou para ele com raiva e, sem avisar, deu uma cabeçada certeira no queixo dele. E o que acontece se eu te bater duas vezes? Ronan se enfureceu na hora e agarrou Maria pelo colarinho. Você ficou maluca? Maria não deixou barato e puxou o cabelo dele com força. E você, tá fazendo o que, seu idiota? E foi assim que os dois começaram a brigar, feito crianças. Dom e Azélie gritaram para eles pararem com a violência. Um tempo se passou. A noite caiu. Dentro de uma das barracas, Azélie suspirou, observando Ronan e Maria conversando claramente. Sem entender nada, esses dois, agora há pouco, estavam quase se matando. E agora, estão aí, de boa, trocando uma ideia. Maria olhava os itens sobre a mesa e perguntou: então vocês decidiram, não vão vender? Ronan confirmou e passou os dois itens para ela. Isso aí, mas dá uma olhada e vê se tá tudo certo. Se não tiver, eu compro outra coisa para compensar. Maria analisou os equipamentos. Na sua frente havia 3 espadas e um cajado mágico. Ela perguntou: 3 espadas não é meio exagerado? Como você carrega tudo isso? Ronan respondeu: precaução. Minhas espadas quebram muito fácil. Maria segurou uma das lâminas e analisou com atenção. São boas, mas essa espada de ferro negro é a melhor. Maria sentiu o peso dela. Ferro negro é um dos materiais mais duráveis que existe. Todo cavaleiro famoso quer uma espada dessas. Ela olhou para Ronan e perguntou: não sei como você usa suas espadas para quebrarem tantas assim, mas essa aqui, duvido que vá rachar tão facilmente. Ela entregou a lâmina de volta para ele, e Ronan a pegou, pensativo. No passado ele adorava esse tipo de espada. Em seguida, Maria pegou o cajado e analisou o cristal mágico embutido nele. O núcleo desse cajado é muito bom. Olhando para Azélie, ela continuou: você guardou isso para essa fofura aqui? Ele
ele é um mago, certo? Azelis se animou e confirmou, isso mesmo. Maria apoiou o cajado na mesa e perguntou, e qual tipo de magia você usa? Ele ficou meio sem graça, juntou as mãos e respondeu, telecinese. Maria ficou surpresa. Sério? Isso é incrível! Se você treinar bastante, pode até conseguir uma bolsa de estudo. Maria voltou-se para Ronan. Agora só falta você. Qual técnica vai mostrar durante o exame prático? Ronan ficou confuso. Exame prático? Maria explicou. Você não sabia? Para entrar em Filion, tem um exame prático onde você precisa impressionar os professores e mostrá-los suas técnicas. É claro, o exame teórico é bem difícil, mas não tão difícil quanto o prático, ao ponto que dizem que, caso vá bem no exame prático, você com certeza vai passar. Em outras palavras, caso não se prove digno, não vai conseguir entrar. Ronan suspirou. Bom, um espadachim só precisa de uma boa esgrima. Ronan continuou. A propósito, o que as pessoas costumam demonstrar? Ela pensou e disse, os nobres geralmente apresentam técnicas secretas da família, mas a maioria dos lutadores e espadachim que tentam entrar na academia usam suas próprias técnicas, combinadas com mana. Ele ergueu a mão. Espera aí, como assim? Usar mana? Você está dizendo que crianças que usam espadas nessa idade podem usar mana, mesmo que não sejam magos? Maria piscou algumas vezes. Do que você está falando? Se for para ser um estudante de Filion, então precisa saber disso. Sentir sua mana e usá-la em combate é o básico do básico. Ronan inclinou a cabeça, meio confuso. Não é a mesma coisa que aura? O comentário dele caiu como um trovão na cabeça de Maria. Ela cobriu o rosto com as mãos e gemeu de frustração. Você tá falando sério? Como você pode comparar mana com aura? Ele coçou os ombros. Tá, talvez eu não entenda direito, mas precisa desse drama todo? Maria se levantou de repente. Isso não vai dar certo. Vamos lá pra fora. Hã? Agora? Por quê? Ela ignorou a pergunta. Pegou 2 espadas na mesa e avisou. Vou pegar emprestado. As minhas estão na forja. Ronan ficou indignado. Ei, espera aí. De onde veio toda essa confiança? E se você estragar as minhas armas? Maria já estava na saída da tenda, quando respondeu casualmente. Relaxa, vamos terminar antes que isso aconteça. E se eu quebrar, pago o dobro ou até o triplo. Satisfeito? Ronan suspirou, já vendo onde isso ia dar. Maria afastou a lona da tenda e gesticulou para ele sair. Para de reclamar e vem logo. Vou te dar um treino especial. Sem muita escolha, ele a seguiu até um lugar mais aberto. Maria parou, virou-se para ele e começou a sua explicação. Mana é a fonte primordial do poder da natureza. Tá em todo lugar, como o ar. Mas isso não quer dizer que qualquer um pode usar. Para usar mana, primeiro você precisa sentir a sua própria e desenvolver uma percepção. Isso pode vir com talento, treino, desejo forte, tem vários fatores, mas normalmente leva um ano inteiro só para começar a sentir. Quem entra em Filion já passou dessa fase. Eles têm suas próprias técnicas e estão prontos para a academia. Tá começando a me entender? Ronan coçou a cabeça. Tá, mas e a aura? Ela riu. Meu Deus, esquece percepção por agora. Você nem sabe a diferença entre mana e aura. E ainda quer entrar para Filion? O prota ainda fica sem entender. Mas ela continua. Certo, tudo bem. Se olhar de certo ângulo, aura é um tipo de mana. Mas a diferença entre eles é como o céu e a terra. Mesmo com talento e anos de treino, mesmo aqueles com talento são conhecidos por treinarem por pelo menos 10 anos, e com uma quantidade surreal de esforço, e quase não conseguem obter esse poder. Essa é a aura. Então, conseguiu entender um pouco? Ronan balançou os braços, pensativo. Tá, agora faz mais sentido. Ele se lembrou de algumas figuras no campo de batalha. Caras que se gabavam por usar aura ou algum poder estranho. Eram oponentes difíceis, mas nada de outro mundo. No fim das contas, quando você os cortavam, morriam, como qualquer outro. Maria estralou os dedos, chamando sua atenção. Tá bom, chega de papo. Melhor você aprender na prática. Ele ergueu a cabeça. Vai me ensinar na base da porrada? Você entende melhor com o corpo do que com a cabeça, certo? Antes que ele respondesse, ela avançou, rápida, muito mais do que ele esperava. O quê? Maria se lançou contra ele, os olhos fixos como de um predador. Mas Ronan reagiu no último segundo, cruzando a lâmina para bloquear o golpe. O choque dos metais gerou faíscas, e ele sentiu o peso do ataque. Nada mal, empurrando-a para trás. Ela recuou alguns passos, mas não parou. Segurava 2 lâminas, uma em cada mão, e Ronan percebeu que ela não era apenas forte, tinha técnica. Então essa é a tal técnica com mana. Maria, por outro lado, estava tipo, o que tem de errado com esse cara? Ela tinha colocado força o suficiente no golpe para nocauteá-lo. O plano era simples, dar um
um choque de realidade nele, antes que ele passasse vergonha na prova de entrada da academia. Mas, por algum motivo, agora era ele quem estava empurrando Maria para trás, e sem usar mana. Isso é um absurdo. Maria percebeu tarde demais que estava distraída. Ronan não perdeu tempo, e abriu sua defesa. Avançando, ele balançou a lâmina e avisou: não bloqueia, desvia. O brilho do aço negro refletiu nos olhos dela. O instinto gritou, e ela saltou para trás no último segundo. Deslizou no chão e, cravando a espada na terra, conseguiu parar. Ela soltou um ar e riu. Isso foi perigoso. Você não é um cara comum, né? Ronan sorriu de canto. E você também não. Não só usa bem mana, mas sabe manejar espadas. Ele embaiou a lâmina e virou as costas, caminhando de volta para a tenda. Mas seu equilíbrio tem falhas. Se corrigir isso, vai ficar muito mais forte. Maria franziu a testa. Ei, onde pensa que vai? Não me diga que já acha que venceu. Ele ignorou ela e disse: só cumpre sua promessa. Você tinha dito, né? 3 vezes. Foi aí que Maria sentiu algo estranho. O peso na sua mão sumiu. Ela olhou para baixo e a espada estava se desfazendo em pedaços. O quê? Ela arregalou os olhos sem entender. Quando você fez isso? Ronan nem respondeu, apenas sorriu de leve e estendeu a mão. Prepare as espadas. Maria estava tentando entender, quando atrás dela, a Zélia a chamou. Bom trabalho. Meio que a Zélia já entendia esse sentimento. Ronan chamou a Zélia, impaciente. Anda logo, tô cansado. O garoto nem hesitou e correu até ele, deixando Maria ali, confusa. Quem são eles afinal? Na manhã seguinte, Ronan foi até Maria, mas parou, franzindo a testa ao ver a pilha de coisas na frente dela. Vim pegar meu dinheiro, mas o que são esses livros? Maria sorriu satisfeita. São livros de teoria sobre Filion e minhas anotações. Ele olhou para os livros como se fossem pedras pesadas e bufou. Eu pedi dinheiro, não dever de casa. Ela riu, cruzou os braços. Você não precisa? Falta só 1 mês para os exames de entrada. Ele ficou em silêncio por um instante e resmungou. Eu preciso, mas por que ele tão longe? Sacou a espada levemente, encarando-a. Se planeja me ferrar? Maria revirou o olhar. Nada disso, relaxa. Eu gosto de você. Ela empurrou os livros para ele. Considere um favorzinho, para entrarmos na academia junto, de graça. Ele analisou a expressão dela, então guardou a espada. Maria suspirou e abriu um sorriso. Queria ensinar vocês pessoalmente, mas o trabalho me chama. Então, estudem direito. Ela passou por ele e deu um leve soco no peito dele. Se depois de tudo isso você não passar, eu nunca vou te perdoar, entendeu? Ronan riu, francamente. O mesmo vale para você. E então, ela subiu na carruagem. Nos vemos na capital no dia do exame. Tenha certeza de ler todos os livros. E assim, partiu. Ronan olhou para a própria mão, pensativo. Eu preciso fortalecer esse corpo fraco. E além disso, ainda tinha que estudar. Que tédio, mas de um jeito estranho, ele gostava disso. De volta para casa, a rotina seguiu como a de sempre, com algumas mudanças. Jantava com Iril e enchia tanto o estômago que parecia que ia explodir. Depois caçava monstros nos arredores da vila, até altas horas da noite, queimando as calorias e aumentando sua resistência. As noites se passavam, e os campos ao redor da vila ficavam cheios de corpos de monstro. Ele continuou assim até não sobrar mais nenhuma criatura para caçar. Além disso, ele estudava sem parar, e para um ex-soldado de batalhão penal, isso era um milagre. Ainda se irritava aprendendo etiquetas nobres do norte, mas fazia tudo isso com empenho. Não sabia até onde isso ia levar, mas deu o seu melhor. Então, 1 mês depois, finalmente chegaram ao palco principal dessa história, a capital do Império, Valon. Lá ficava a melhor instituição de ensino do Império. A Zélia regalou os olhos ao ver o prédio colossal à sua frente. Isso é Filion? A academia era gigantesca. Assim que viu o lugar, a Zélia ficou encantado. Caramba, é lindo. Ronan logo cortou o encanto. Ei, por que você parou no meio da rua? Anda logo. Para de bancar o caipira, ou a gente vai se atrasar pro exame. A Zélia se desculpou, meio sem graça, mas logo arregalou os olhos de leve. Ronan perguntou, o que foi agora? Não é nada, só fiquei um pouco surpresa. Só faz 1 mês, mas você ficou maior. Ronan bufou. Lá vem você de novo com isso. Deu um tapinha na cabeça dele e seguiu andando. Ao se aproximar do portão da academia, Ronan pensou que talvez encontrasse alguém interessante por lá. Afinal, aquele era o território do lendário Sklinef, ou espadachim sagrado, herdeiro da família Grancia, um gênio dito como o mais forte do Império. Ele deveria ter mais ou menos a minha idade, então era bem provável que estivesse participando do mesmo exame também. Mas agora isso não importava. Seus pensamentos foram interrompidos por Azelle. Você trouxe aquele negócio? Que negócio?
A pena do pássaro dos sonhos, aquela que ele deixou quando o salvamos. Ela deve apontar para ele. Ronan enfiou a mão no bolso e puxou a pena. Claro que trouxe. Aquele cara mora na capital. Então pensei em procurar por ele depois dos exames, mas de repente a pena começou a vibrar sozinha. A ponta dela se ergueu no ar, apontando em uma direção específica. Ele ergueu o olhar e focou no prédio bem à sua frente, pensando, será que ele está no último andar? Enquanto isso, lá no alto da academia, Varen revirava pilhas de livros com uma expressão exausta. Cara, isso é difícil demais para mim. Acho que não nasci para ser professor. Talvez eu devesse voltar a ser um pesquisador. Uma vozinha piou ao seu lado. Ele olhou para o Marpês, sua fiel parceira, e deu um sorriso cansado. Tá me incentivando, é? Pois é, tenho que continuar. Ainda preciso pagar uma dívida com aqueles caras, nossos heróis. Varen Pantacir, professor de zoologia da Academia de Filion. Mas antes de tudo, ele era um homem besta. Ele se aproximou da janela para arejar o ambiente e pensou, seria meio estranho se nosso salvador aparecesse justo hoje. Foi então que abriu a janela e deu de cara com Ronan, aquele cara bizarro espreitando do lado de fora. Varen travou, mas Ronan ignorou a reação dele. O quê? Nem bati e já abriram? Olhando ao redor e reconheceu a pequena ave azul. Ó, é o azulzinho. Então o dono é o Homem-Fera. Um grito de puro desespero ecoou pela academia. Varen soltou para longe da janela, abraçando o Marpês com toda a força. Quem é você? Como chegou aqui? Isso é um dos andares mais alto. Enquanto isso, Ronan entrava tranquilamente no quarto. Relaxa, cara. Só te assustei um pouquinho. Achei que eu ia ficar surdo com esse berro. Azel entrou logo atrás pela janela e deu um sorrisinho. Tá vendo? Por isso que falei pra gente subir pelas escadas. Mas Varen abraçou Marpés ainda mais forte, olhando para os dois desconfiado. Espera aí, vocês vieram roubar a minha Marpés? Foi então que ele notou a pena na mão de Ronan. Seu rosto mudou na hora. Espera, essa pena. Então foram vocês que salvaram ela? Os heróis? Depois de ouvir toda a história, Varen soltou um suspiro pesado. Caramba, e eu aqui tratando mal os dois heróis de verdade. Por favor, me perdoe. Ronan, de um jeito tranquilo, tá de boa. Para de se desculpar. A propósito, se quer culpar alguém, foi ele que fez a gente subir até aqui. Ei, pera aí. Azel protestou, confuso. Você que mandou eu usar a telecinésia porque tava com preguiça de subir pelas escadas. Ronan nem pensou duas vezes. Pegou Azel pela bochecha e a puxou. Fica quietinho. E antes que o professor suspeitasse ainda mais, mudou de assunto rapidamente. Enfim, tô surpreso. Um leão, que é um tipo raro de homem besta, ser o dono desse pássaro? E ainda um professor em Filion? Varen ficou meio sem graça. Pois é, mas também estou surpreso. Quem diria que os salvadores da Marpês seriam nossos candidatos? Ele suspirou de novo, frustrado. Putz, se eu soubesse antes, teria preparado uma carta de recomendação para vocês. Mas o exame é hoje. Espero que não falhem. Mas se acontecer, Ronan o interrompe, dizendo que está tudo bem para ele relaxar. Então, enfiou a mão no bolso e puxou algo. Já que estamos aqui, queria perguntar uma coisa. Pelo que sei, temos pouco tempo. Ele abriu a mão e mostrou um ovo. O azulzinho aqui deixou isso na minha mão. O que é? Varen se inclinou, observando de perto. Uma expressão de surpresa veio em seu rosto. Pera aí, isso é um ovo de um pássaro do sonho. Ele se virou para Marpês e apontou. Tá dizendo que foi ela que botou isso? Ronan franziu a testa, sem entender a surpresa. Ué, pássaros não botam ovo? Qual é o problema? O professor parecia até mais animado do que ele. Sim, claro, mas Marpés não é um pássaro qualquer. Ele é um pássaro dos sonhos, mas isso nem é o mais interessante. O lance é que eu não faço ideia do que pode nascer daí. Ronan questionou. Como assim? É um ovo de pássaro, então vai nascer um pássaro, né? Varen sacudiu a cabeça. Com pássaros dos sonhos é diferente. O que nasce depende do ambiente onde eles vivem. Se estiver num lugar cheio de lava, pode nascer uma fênix, envolto de chamas. Se for num ninho de monstros, vai nascer um monstro. E assim por diante. E às vezes nem é um pássaro que nasce. É claro, se analisarmos a mana que está vindo do ovo, não é impossível de prever o que vai acontecer. Mas esse ovo possui uma infinidade de manas. Parece um metal derretido, como se estivesse sendo moldado. Ele suspirou, mas por enquanto não dá para dizer ao certo o que vai sair daí. E pensar que um único ovo tá dando tanta dor de cabeça. Então olhou para Marpés. E aí, azulzinho, por onde você andou para botar um ovo desses? Nunca vi um pássaro tão safado. Varen ficou sério de repente. Ei, lhe fazer um pedido.
"Você importa de cuidar do ovo?" Ronan ficou surpreso e respondeu que não se importava. "Mas, tem certeza? Esse ovo deve valer uma fortuna." O professor confirmou: "Uma ave dos sonhos só põe um único ovo na vida, e, pelo jeito, ela escolheu vocês para receber esse presente. Acho que sentiu algo especial." Os dois ficaram em silêncio por um momento. Ronan ficou curioso. "Beleza, vou ver onde isso vai dar." Ele se levantou do sofá, esticou os braços e olhou para o tempo. "Bom, acho que já resolvemos tudo. Tá na hora de ir." Varen levantou a mão, pedindo para eles esperarem mais um pouco. "Ah, quase esqueci." Ele foi até a mesa, revirou algumas coisas e pegou um pergaminho. "Fiquei pensando no que poderia dar como recompensa, e acabei de ter uma ideia genial." Ele entregou o pergaminho para eles. "Tudo o que vocês precisam saber para chocar esse ovo está escrito aqui." Os dois se olharam meio desconfiados. Mais tarde, no salão de teste prático, o local dentro do prédio principal estava lotado de candidatos, todos no aguardo de sua vez. O examinador anuncia em voz alta: "O exame do candidato número 111 foi concluído. O candidato número 112 pode entrar." O garoto se levantou, visivelmente animado, e foi direto para o salão. Enquanto isso, Ronan, visivelmente entediado: "Finalmente, eu sou o próximo, hein?" Ele se virou para Maria, que estava sentada ao seu lado, e comentou: "Você também acha, né?" Ela: "Normal, todos os exames são assim." Foi aí que ele reparou na roupa dela. "Mas por que tá vestindo isso? Não é desconfortável?" Maria sorriu confiante. "Os nobres morrem de vontade de entrar nessa academia, e, no futuro, podem virar meus clientes, então preciso causar uma boa impressão. Você se esforça demais." Ela continua: "Enfim, seria bom se o fofinho estivesse aqui." Ela está falando de Azeli, mas os testes de mago é em outro lugar. Ronan comenta: "Tomara que ele não desabe chorando lá sozinho." Naquele momento, o candidato número 112 saiu do salão, parecendo completamente exausto. O examinador chamou o próximo, e Ronan se levantou. "Minha vez." Maria olhou para ele e disse: "Não fique nervoso, e faça o seu melhor, assim como eu disse. Se você falhar, eu não vou te perdoar." Ronan riu, acenou para ela e agradeceu pelo incentivo. Mas antes de entrar, ele olhou para trás e disse: "Já volto." Assim que passou pela porta, parou no centro do salão. Seu olhar foi direto para os 5 indivíduos sentados na mesa à frente. Não demorou para perceber que eram os professores de Filion. Ele analisou cada um, mas o velhote no meio chamou sua atenção. Era o diretor de Filion, o arquimago Crava Kratir. Ao lado dele, uma mulher cuja presença era esmagadora. Mesmo em sua vida passada, ele raramente havia sentido algo assim. Ela era a instrutora de esgrima, a suprema espadachim sagrada, Nabirose. Ele fez uma reverência e se apresentou. O diretor retribuiu com um aceno educado e disse que era um prazer conhecê-lo e que seu oponente seria um boneco mágico. "Mostre sua técnica. O que você pretende demonstrar?" perguntou o diretor. Ronan disse: "Nada demais, só um corte rápido." Ronan colocou a mão no cabo da espada e soltou com um tom casual: "Acho que isso aqui é mais que suficiente para um boneco desses." O diretor ergueu levemente a sobrancelha, surpreso, enquanto um dos professores riu de canto e comentou: "Um corte rápido? Um golpe simples, sem nem usar mana?" Ele se virou para o colega do lado e disse: "Sempre tem um que começa a falar besteira quando vê um boneco mágico." O outro professor, de forma sarcástica, respondeu: "Fazer o que os caipiras não devem conhecer. Pode não parecer, mas esses bonecos aguentam golpe com aura e se regeneram rapidamente. É uma criação bem pensada da engenharia mágica." O outro professor murmurou baixinho: "Até o gênio Sklinef só conseguiu arranhar esse troço." Eles encararam Ronan. "O que esse moleque está tentando mostrar? Vai dizer que quer partir o boneco no meio?" O diretor ao lado, conseguindo ouvir tudo, ele pensa incomodado: "Esses caras falam como se o candidato nem estivesse aqui. E se esse garoto provar o contrário?" Antes que pudesse continuar sua linha de raciocínio, seus olhos se arregalaram. Seu olhar se fixou na posição de Ronan, e uma sensação estranha percorreu seu corpo. De onde veio esse vigor? Nessa idade? Nesse instante, Ronan avançou. Seu corpo se moveu com uma precisão absurda, e sua lâmina cortou o pescoço do boneco num único golpe. O impacto foi tão avassalador que até Nabirose arregalou os olhos. Com um movimento tranquilo, Ronan embaiou a espada e olhou para os professores. "Terminei." O professor soltou uma risada, balançando a cabeça. "Então ele realmente só deu um golpe?" Seu colega coçou a barba, pensativo. Difícil avaliar um talento assim. Desviando o olhar para o diretor,
diretor, o que você acha disso? Mas, ao notar a expressão surpresa do diretor, sua frase morreu na garganta. De repente, Nabirose se levantou bruscamente da cadeira, subiu na mesa com um movimento ágil e disparou em direção de Ronan. Num piscar de olhos, desembaiou sua espada e apontou para o pescoço de Ronan, parando a lâmina em poucos milímetros de sua pele. Ronan, sem demonstrar qualquer nervosismo, apenas encarou a mulher e comentou: "Você me assustou." Seu rosto se fechou e o olhar dela ficou afiado como uma lâmina. "Essa esgrima, quem te ensinou ela?" Ele ficou confuso. "Do que você está falando?" Ela então estreitou os olhos. "Vou mudar minha pergunta. Você vê meus movimentos?" O prota, sem hesitar, confirma: "Ah, sim, eles são incríveis." "Você não só puxou a espada rápida, mas ainda conseguiu balançá-la 3 vezes no mesmo instante." Nabirose manteve a lâmina firme contra ele. 3 cortes, assim como você fez. Ronan, levemente surpreso com as palavras dela, e ela lembrando como ele tinha feito vários golpes em 1 segundo, e então concluiu: "Você acha que eu não perceberia seu truque barato? Seu último golpe foi mais lento de propósito, como se quisesse ter certeza que a gente o visse, como se estivesse nos subestimando. Que arrogância! Se esqueceu de onde está?" O diretor manteve o olhar, enquanto os professores de teoria trocavam olhares confusos. Para eles, não havia nada de especial no que acabaram de presenciar. Já Ronan encarava o chão, percebendo que Nabirose tinha entendido tudo errado. Seu último golpe não foi um truque para impressionar. Ele simplesmente segurou a força, por medo da espada não aguentar e quebrar. Mas, pelo jeito que ela o encarava, sabia que tentar explicar agora não adiantaria. Sem dizer mais nada, Nabirose afastou a lâmina do seu pescoço, embaiou a espada e voltou para seu lugar. Só isso? No entanto, ela lançou um olhar feroz para ele e declarou: "Eu mesmo vou treinar você." Esse comentário fez um arrepio percorrer a espinha de Ronan. Algo lhe dizia que aquilo não era exatamente uma boa notícia. Nabirose se jogou na cadeira, com um semblante descontente, enquanto o diretor a observava em silêncio. Pelo tom da mulher, parecia que ela já tinha decidido que o garoto era seu discípulo. Isso significava que ele próprio deveria prestar mais atenção nesse novo aluno. Então, voltou-se para Ronan com um leve sorriso e disse: "Para encerrarmos o teste, quero fazer uma pergunta simples. Não há resposta certa ou errada. Então, apenas diga o que pensa. O que você deseja aprender em Philion?" "Essa pergunta é interessante", murmurou Ronan. Ele se lembrou de sua vida passada e respondeu com convicção: "Sem dúvidas, aquilo que quero aprender é não ter arrependimentos. Foi por isso que vim aprender aqui." As palavras pegaram o diretor de surpresa. Ele ficou em silêncio por um instante e então acenou com a cabeça e dispensou. Assim que as portas fecharam atrás de Ronan, o diretor repetiu a resposta para si mesmo e soltou uma gargalhada. "Esse garoto vai me dar trabalho. Como eu vou ensinar alguém a não ter arrependimento?" Um dos professores, ainda confuso com tudo que aconteceu, perguntou: "O que acabou de acontecer? Primeiro a Nabirose agiu daquele jeito, e agora você também? O que esse garoto fez para despertar tanto interesse? Ele mostrou algum truque genial?" O diretor, com um olhar sério, comentou: "Eu chamaria de talento." Nesse momento, um estalo ecoou pela sala. Todos olharam para o boneco mágico, que começou a rachar. Os professores arregalaram os olhos quando o boneco se quebrou por completo. Do lado de fora, Ronan parou por um momento, encarando a porta do salão. Em sua mente estava Nabirose. Se meu eu do passado tivesse cruzado o caminho dela, teria conseguido vencê-la? Ele soltou um suspiro e depois riu de si mesmo. Achava que já tinha passado por dificuldades o suficiente, mas parecia que sua jornada ainda estava só começando. Ele pensou: valeu a pena vir para Philion, comandante. Se for aqui, com certeza vou aprender muitas coisas. Sem perder mais tempo, seguiu para o próximo desafio, o exame escrito. Ele já havia decorado o conteúdo fazia um mês, então teoricamente seria fácil. Fácil nada. Quando reencontrou seus amigos depois da prova, seu rosto estava sombrio. Cara, foi um desastre. Ele desabafou, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Achei que ia ser tranquilo, mas nossa, seus amigos riram, achando graça do seu drama, enquanto ele apenas resmungava. Minha vida inteira já foi uma vergonha mesmo? Maria franziu a testa. Você nem respondeu metade das perguntas. Mas por quê? Eu te falei para olhar as minhas anotações. A Zélia respondeu: sobre
isso, ele pegou as coisas que precisava para estudar e moveu a bolsa. Depois de ficar hiperfocado, esqueceu completamente da bolsa. Azalee se culpou. Não teria acontecido se eu tivesse avisado. Maria soltou um riso meio forçado, pensando que ele era mesmo um idiota. Então tentou animá-lo. Segurando-o pelos braços, disse: "Pare de choramingar. Vai ficar tudo bem. O teste prático é mais importante de qualquer jeito. E, com suas habilidades, você vai passar sem problemas." Nesse momento, um círculo mágico apareceu. Ao lado do prédio, apareceu um mural. Todos estavam surpresos. Os resultados finalmente saíram. Todos ergueram a cabeça, enquanto uma imensa lista de nomes surgia. Azalee perguntou se essa era a lista dos aprovados. Maria confirmou. Saiu mais cedo do que eu imaginava. E então, lá estava o nome deles. Do departamento mágico, Azalee tinha ficado em 12º nos testes práticos e em primeiro nos exames escrito. Do departamento de artes marciais, Maria Sencarabelli conquistou o 9º lugar em ambos os testes. Maria e Azalee trocaram olhares. Eles explodiram de alegria com um grito animado. Ela pulou no pescoço de Azalee, o abraçando-o com força. "A gente passou." Ela apontou para o nome dele na lista, radiante. "Olha isso, você ficou em primeiro lugar na teórica." "O quê? Sério? Tá escrito ali." Ela riu. "Ok, tem mais 2 pessoas empatadas com você, mas ainda assim, primeiro lugar é primeiro lugar. Você mandou muito bem." Ela balançou a cabeça dele com um sorriso, e Azalee ficou meio sem graça. Deve ter sido só sorte. Então, Maria se virou para Ronan. "E você? Ficou em que lugar?" A frase morreu no meio do caminho. Ela arregalou os olhos ao ver a expressão dele. Ronan forçou um sorriso. "Eu sabia. Não tô na lista." O choque foi geral. Maria não acreditou. "Para de brincadeira. Você tem certeza? Você leu direito? Isso não pode estar certo." Ele soltou um suspiro pesado. "É sério, eu li todos os nomes ali. Eu disse, eu ferrei com tudo." Antes que alguém pudesse responder, uma luz intensa brilhou no céu, descendo como um raio em direção à praça principal. O impacto veio com um estrondo, deixando todos de surpresa. Ronan estreitou os olhos para a cena. "O que foi isso agora?" Maria, ainda confusa, olhou fixamente para a explosão de luz e murmurou: "É uma fênix gloriosa." Uma figura majestosa emergiu das chamas. Uma fênix de fogo bateu suas asas com imponência, disparando várias bolas flamejantes pelo céu. Uma delas veio em direção de Ronan. "O quê?" Antes que pudesse reagir, a bola de fogo o atingiu em cheio e uma explosão tomou conta da praça. Assim que as chamas se dissiparam, algo inédito aconteceu. O nome de Ronan surgiu na lista. Escolhido do departamento de artes marciais, Ronan, primeiro lugar no exame prático, mas no teórico estava praticamente no final da lista. Os 3 ficaram paralisados por um segundo, sem acreditar no que estavam vendo. Maria gritou antes de agarrá-lo pelo pescoço. Azalee, animado, pulou junto. "Isso é incrível! Você é um escolhido." Maria, rindo: "Eu sabia, você era um gênio." O prota riu de nervoso. "Acho que você tem bons olhos." Foi aí que algo veio em sua mente. Se eu fiquei em primeiro lugar, então ele perdeu para mim. Com sua personalidade, não tem como aquele cara ficar quieto sobre isso. Isso é um pouco estranho. Passos pesados ecoaram pelo chão. Uma figura imponente se aproximava, emanando uma aura opressiva. "Então é você", disse em uma voz grave. "O cara que pegou o primeiro lugar no exame prático." Ronan engoliu seco. "Eu sabia. Então é assim que nos encontramos dessa vez." Bem atrás dele estava ninguém menos que Sklinef, o santo da espada. O mesmo que, em sua vida passada, se formou nessa academia. O prota se virou na mesma hora, ficando em alerta. Ao redor, outros candidatos começaram a cochichar. Eles espantados. "Espera, esse aí não é o Sklinef? A estrela em ascensão do Império?" Maria e Azalee trocaram olhares. Parece que ele quer falar algo. Sim, o clima ficou pesado. Ronan cerrou os dentes. Vai ser um problema. Esse cara continua o mesmo. Um lunático que não suporta perder num duelo de espadas. Alguém obcecado pela vitória, com um ego do tamanho de um dragão. Ele precisava sair dessa sem arrumar mais problemas. Então respirou fundo e forçou um sorriso. "Fiquei em primeiro? Não tenho ideia do que está acontecendo." Mas ao invés de acalmá-lo, essas palavras só atiçaram ainda mais a fúria de Sklinef. "Por que está mentindo?" Ronan ergueu os braços. "Do que está dizendo? Se eu disse que não sei, é porque eu não sei. Tem alguma prova? Pare de arrumar briga e continue andando." Sklinef não respondeu. Apenas deslizou a mão até a bainha da espada e, num piscar de olhos, sacou sua lâmina e avançou com um golpe feroz. "Então eu mesmo vou conseguir uma prova." Ronan reagiu no instinto. Com um movimento rápido, sacou sua própria espada e bloqueou o ataque.
O impacto ecoou pelo ar, com um estrondo metálico. Os dois se encararam. Azelle gritou o nome de Ronan, preocupado, mas ele nem teve tempo de responder. Sklinef, com uma expressão séria, perguntou: "Isso já é o suficiente? Se você não fosse o primeiro colocado, não teria conseguido reagir tão rápido." A multidão começou a cochichar, e alguém gritou alarmado que uma briga tinha começado. Mas Sklinef não parecia se importar nem um pouco. Ele apenas encarou Ronan e disse: "Mostre-me as habilidades que superaram as minhas." Ronan cerrou os dentes, irritado. Se ele queria tanto, então ele teria. Num movimento rápido, Ronan criou distância e atacou sem hesitar. Sua lâmina cortou o ar várias vezes, mas Sklinef esperou o momento certo e bloqueou cada golpe com precisão absurda. Ronan perguntou se era isso que ele queria e se agora estava satisfeito. Sklinef olhou para sua própria mão, que tremia levemente com o impacto dos golpes. Então, com um sorriso, respondeu: "Agora eu entendo porque sua nota foi mais alta. Você tem uma boa técnica, mas, como esperado, não é o suficiente para me derrotar." De repente, ele avançou numa velocidade insana e desferiu um golpe direto. Ronan bloqueou no último segundo e, irritado, disparou. "Você tá maluco? Se acalma." Mas Sklinef não recuou. Com os olhos determinados, ele afirmou: "Me mostre tudo que você está escondendo. Ainda não reconheço sua vitória." O clima ficou pesado e então as lâminas voltaram a se chocar. Uma sequência de golpes ferozes. Enquanto desviava e contra-atacava, o prota pensou consigo mesmo: "Esse cara só pode estar de brincadeira. É por isso que não queria encontrá-lo. Se continuarmos assim, ele vai começar a usar aura, e isso vai ser ruim." Com um golpe de espada, ele era capaz de invocar uma tempestade. Por isso que sua aura incrível ficou conhecida como a Espada da Tempestade. E agora, Ronan sabia que não podia mais continuar enfrentando isso de frente. Ele precisou agir de outra forma. Sem perder tempo, correu para o lado, passando direto por Sklinef. Ele exclamou: "O que pensa que está fazendo? Virando as costas para mim no meio da luta?" O prota nem respondeu. Ele se aproximou de Azelle e, sem cerimônias, jogou a mão no ombro do amigo. Sklinef avançou imediatamente. "Acha mesmo que vou deixar você fugir?" Azelle, que estava até então apenas assistindo, congelou de medo. "Por quê? Por que eu?" Sklinef parou ao ver a cena, e sua expressão se contorceu de raiva. "Você está se escondendo atrás de uma dama? Ainda se considera um cavaleiro?" Azelle, assustado e um pouco indignado, gritou: "Mas eu sou um homem." Ronan riu de leve e murmurou: "Seu caráter continua o mesmo. Mesmo à beira da morte, ainda põe nobreza acima de tudo." E foi nesse momento que ele fez seu movimento. Assim que Sklinef se aproximou, Ronan saiu de trás de Azelle e acertou um soco direto no rosto dele. O impacto foi forte, o suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio e cair sobre um de seus joelhos. Aproveitando a oportunidade, o prota se virou para os amigos: "Agora é nossa chance, corre!" Sem pensar duas vezes, todos dispararam para longe dali. Sklinef, ainda atordoado, levantou o rosto e, ao ver os três fugindo, gritou: "Esperem!" Mas antes que ele pudesse se levantar, uma voz firme ecoou no meio da multidão: "O que está acontecendo aqui?" Um homem surgiu entre os estudantes, olhando ao redor com uma expressão séria. Ouvi dizer que havia uma luta. Assim que seus olhos se encontraram com Sklinef no chão, ele congelou por um instante, surpreso. "Sklinef?" A preocupação estampou em seu rosto, e ele se aproximou até o jovem. "O que aconteceu aqui? Você está bem? Quem se atreveu a fazer isso com você?" O careca franziu a testa e disse: "Por favor, diga-me quem foi e como se parece. Nós da guarda iremos atrás dele." Mas Sklinef apenas suspirou, limpando o sangue em seu rosto com as costas da mão. "Pode falar comigo de maneira informal. Agora não sou o filho da família ducal. Sou apenas mais um estudante, como outro qualquer. Além disso, não precisa se preocupar com isso. Foi um duelo justo. Eu cuido de mim mesmo." Mas no instante seguinte, seus olhos se arregalaram. Uma rachadura no meio de sua lâmina. Uma fina fissura se estendia. Ele ergueu a espada para olhar melhor, murmurando para si mesmo: "Essa lâmina foi feita de mítril de alta qualidade. Não deveria rachar tão facilmente." Ele acreditava que não havia nada de extraordinário nas habilidades de Ronan, mas, de alguma forma, aquele garoto conseguiu causar danos à minha espada. Sklinef então sorriu de canto. "Interessante, hein? Vou lembrar de seu nome, Ronan." No outro dia, ao lado de fora da capital, dentro da floresta
floresta Shimo, Ronan caminhava por uma trilha ao lado de Azelle, com os olhos fixos no mapa em sua mão. Ele murmurou: deve ser por aqui. Atrás dele, Azelle suspirou, exausto. Tem certeza de que isso vai dar certo? Ronan virou o rosto, confuso. Do que você tá falando? Azelle olhou para ele com uma expressão preocupada. Do cara com quem você brigou ontem. Você acha mesmo que ele vai deixar isso pra lá? Ouvi que ele era o herdeiro da família ducal, que perde influência apenas para a família imperial. E você quebrou o nariz dele. O que vai fazer se tiver retaliação? Ronan apenas riu. Não se preocupe, ele é uma boa pessoa. Só é louco quando se trata de espadas. Ele valoriza seus princípios. E, acima de tudo, ele protege os fracos. Ou devo dizer que ele é a definição de um nobre perfeito? Ele deve ter dito que o que aconteceu ontem foi um duelo justo. Se não fosse o caso, já estaríamos presos. Azelle concordou, parando para pensar, é verdade. Ronan apontou para a frente. Mais importante, olha aqui. Acho que finalmente chegamos. Diante deles, um lago cristalino refletia a luz do sol. Ronan sorriu. Então essa é a fonte de Fernando. Ele observou a paisagem à sua frente. E então olhou para a superfície calma do lago. Mana que circula ao redor do mundo inteiro por razões desconhecidas se reúne em um único lugar. Isso é chamado de véu de mana. Com isso, a mana é absorvida pelas coisas ao redor. Uma pedra comum se torna uma pedra de mana de alta classe, e uma planta se tornaria uma erva medicinal milagrosa. É conhecida por ter efeitos incríveis. Seu valor é astronômico, e a maioria das pessoas gostaria de monopolizar. Esse professor é bem generoso. Tudo isso por causa de um ovo. A propósito, Azelle, você sente alguma coisa estranha? Ele olhou para as próprias mãos, meio confuso. É a primeira vez que eu vejo tanta mana concentrada em um único lugar. Ele fechou os olhos por um instante. Acho que aqui eu consigo usar magia bem mais poderosa do que o normal. De repente, olhando para a bolsa presa no cinto de Ronan, ei, seu ovo está brilhando. O prota olhou para baixo e viu o brilho pulsante dentro da bolsa. Ele sempre brilha um pouco, mas agora parece que ele está absorvendo mana numa velocidade absurda. Parece que adorou a mana daqui. Aposto que Maria ia adorar estar aqui. Uma pena que teve que ficar resolvendo aquelas tretas da empresa da família. Azelle então parou. Pois é, mas peraí, não acha esse lugar meio esquisito? Como assim? O professor Varen falou que esse tipo de lugar tem mana demais e que várias espécimes místicas vinham e faziam um ninho aqui. Isso quer dizer que, até para animais comuns, esse lugar parece ser muito bom. Mas por quê? Não estamos ouvindo nenhum animal. Ronan congelou por um momento. Você está certo. O silêncio ao redor ficou pesado. Nenhum som de pássaro, nenhum inseto, nada. Ronan inspirou fundo, farejando o ar. Ele se levantou. Seus sentidos agora estavam em alerta. Acho que relaxei demais. Xingando baixo, fecho o olho por um instante. De novo não. Porque isso acontece em todo lugar que eu vou. Azelle percebeu a tensão e perguntou, preocupado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ronan olhou em direção da floresta. Prepare-se, Azelle. Eu sinto cheiro de sangue. Em algum lugar próximo, um monte de carcaças de animais se empilhavam. Ao redor delas, as pessoas responsáveis pelo massacre. Azelle olhou para o amigo. Do que você está falando? O prota manteve o olhar fixo à frente. O que você acha? Alguns visitantes chegaram antes de nós. Claro, como visitantes eu quero dizer invasores. Ele focou nas árvores logo à frente. Antes que Azelle pudesse reagir, uma silhueta se moveu entre as sombras da mata. Então vieram os assobios. Flechas disparadas, cobertas por mana, cortando o ar em alta velocidade. Mas Ronan já estava pronto. Num único movimento, sacou sua espada e girou no ar, partindo as flechas ao meio, antes que pudesse atingi-los. Os fragmentos caíram lentamente ao chão. Olhando para um dos restos da flecha, viu que era familiar. Na sua vida passada, lá no acampamento do esquadrão, ele já tinha visto esse tipo de flechas antes. Um dos guerreiros mostrou para ele e perguntou se ele sabia o que aquilo poderia fazer. Uma flecha como essa podia arrancar a cabeça de um orc com um único disparo. Ele se virou para Ronan e perguntou o que ele diria sobre isso. Suspirando, disse, lá vamos nós de novo. O cara tinha sido pego caçando furtivamente com uma flecha dessas, então deveria parar de mentir. Os outros guerreiros começaram a rir, e ele exclamou que essa flecha era algo especial. Somente cães de caça podem usar tais flechas. A pessoa que usou isso mais de 100 vezes e teve sucesso na caça, um membro de elite da nossa organização, cão de caça de Caribório. Seus pensamentos foram puxados de volta para a realidade, e sua expressão ficou sombria
havia Caribório de novo, e não eram apenas mercenários comuns, eram os cães de caça. O prota respirou fundo, virou-se para Azelle. Se esconda, tenha cuidado para não virar um porco-espinho. O quê? Eu resolvo isso. Antes que Azelle pudesse dizer alguma coisa, Ronan já estava em movimento. Seu corpo disparou como um raio em direção à floresta, desaparecendo entre as árvores. Os caçadores o seguiram com os olhos, surpresos. Quem diabos é esse cara? Ele cortou todas as flechas cheias de mana, com um único golpe. O prota, se movendo em zigue-zague entre as árvores, deixou os caçadores ainda mais nervosos. Um deles ordenou: espalhem-se, vamos cercá-lo e acabar com isso. Os caçadores de Caribório eram rápidos em tomar decisões. Isso ficou claro para Ronan no momento em que viu o grupo se espalhando para cercá-lo. Eles não eram como os pequenos vira-latas que ele encontrou na floresta antes. Esses eram cães treinados, mas se eles eram bons, o prota só precisava ser melhor. Ronan parou de se mover. Ei, parem com isso. Não conseguem reconhecer os próprios aliados? Os caçadores travaram no mesmo instante, hesitantes. O líder franzindo a testa. Do que você está falando? Ronan apenas sorriu. Então, vocês nunca ouviram, né? Jogou a espada sobre os ombros, assumindo uma postura mais casual. Eu sou o novo cão de caça da linhagem de Damas, Ahayut. O grupo se aproximou ao redor dele. O líder estreitou os olhos. Você é realmente um cão de caça? Tá achando que a gente é idiota? Um moleque como você? Ronan manteve o sorriso confiante. Não acredita em mim? Então por que não pergunta pro lobo de sua linhagem? O cara hesitou por um segundo, e Ronan aproveitou dessa brecha. Continuou dizendo: deixa eu te dar um conselho. Achar que todo mundo ao seu redor é inútil só porque você se acha melhor não é um bom hábito. E com um tom mais provocante, soltou com desdém: você é só um vira-lata. Não existe nada mais patético que isso. Ao ouvir essas palavras, o líder dos caçadores ficou furioso. Ele agarrou o prota pela roupa e o puxou para perto. Os olhos ardiam de raiva. Como é que é? Tá me insultando, moleque? Quer que eu te parta em pedaços? Ronan levantou as mãos, fingindo inocência, mas com um sorriso provocador nos lábios. Caramba, seu hábito de ameaçar os outros é ruim demais. Pessoas assim sempre acabam se ferrando, sabe? Antes que a situação escalasse, um dos caçadores colocou a mão no ombro do seu companheiro e tentou acalmar os ânimos. Espera aí, só porque ele é um garoto não significa que tá mentindo. Ele tem noção de como funciona e fala com propriedade do sistema de Caribório, que só os nossos conhecem. Antes de fazermos qualquer coisa, precisamos checar isso com o capitão. Se ele não estiver mentindo, pode ser que a gente tenha um problemão com a filial de Damas. Foi nesse instante que uma voz firme soou da floresta. Eu mandei vocês apenas observarem. Que bagunça é essa? Os caçadores se viraram imediatamente e, ao reconhecer a figura que saiu de trás dos arbustos, responderam com respeito: capitão! O homem que apareceu era Vel, o lobo da linhagem de Demir. O caçador que tinha agarrado Ronan logo se afastou e começou a explicar apressadamente sobre o suspeito que haviam encontrado. Enquanto isso, os outros pareciam tensos, temendo uma bronca. Ronan apenas observava a cena, com um sorriso malicioso. Isso significa que todos estão aqui, certo? O capitão encarou com um olhar suspeito. Você disse que era Ahayut, da filial de Damas, certo? Ronan confirmou, balançando a cabeça e mantendo a expressão relaxada. Isso mesmo. Que estranho. O que você está fazendo aqui? Essa parte da cordilheira pertence à filial de Demir. Ronan soltou uma risadinha. Ih, rapaz, não fazia ideia, já que não sou Ahayut. A expressão do careca se transformou em puro ódio. Ele percebeu que tinha sido enganado. Foi nesse instante que o prota se moveu. Com um golpe certeiro, sua lâmina cortou o ar, e os caçadores ao redor nem tiveram tempo de reagir. Em questão de segundos, corpos trombaram no chão, sem vidas. Ahayut foi só o nome mais idiota que me veio à cabeça. O careca rangeu os dentes, sua mão já indo para o cabo do punhal, mas antes que pudesse sacar a arma, Ronan já estava ao seu lado. Esse nome combina com caçadores estúpidos como você. O brilho do corte mal foi visto. Em um instante, uma linha vermelha surgiu no pescoço do capitão, e então ele disse adeus à sua cabeça. O último caçador que restava assistiu a cena em choque. Seus olhos se arregalaram ao ver o corpo do capitão cair sem vida. Capitão! Ronan virou-se lentamente para ele, com um olhar divertido. Ei, irmão, eu te disse, não foi? Que isso ia acabar mal. Foi então que o caçador sentiu uma dor. Olhando para sua mão, percebeu algo aterrorizante. As pontas de seus dedos haviam desaparecido. Ele caiu de joelho, segurando a mão ensanguentada, um grito de agonia escapando de sua boca. Ronan jogou um pedaço de papel no chão, bem na frente do caçador. Se não quiser morrer aqui, melhor se recompor e marcar todas as localizações de filiais que você conhece. O homem, ainda tremendo,
entendo. Ergueu os olhos com um olhar confuso. O quê? Ronan apenas, o que foi? Não entendeu? Ou não quer cooperar? Se for isso, ele ergueu a espada levemente. Não tem motivo para te deixar vivo. O caçador suou frio. Eu faço, mas não tenho nada para escrever. Ronan fingiu não entender. Como assim? Eu te fiz uma caneta. Ele apontou para a mão mutilada do homem. Está bem aí, não? Na sua mão direita? Algum tempo depois, ele terminou e entregou o mapa de volta. Ronan pegou o papel, analisou. Olha só, você tentou mesmo. Diria até que tem talento para desenhar. O caçador forçou um riso de nervoso. Obrigado. Agora, o senhor vai deixar eu ir? Ronan guardou o mapa no bolso, ergueu a espada e, sem hesitar, cortou o homem ao meio. Enquanto o caçador caía no chão sem vida, o prota respondeu com indiferença. Mas claro que não. O sol já começava a se pôr. Vimos que a Zélie não estava nada bem. Isso é um pouco demais. Tudo isso é obra da Caribório? A cena era perturbadora. Um monte de corpos espalhados pelo chão. Ronan comentou. Eu te disse, deixar aqueles caras viver é um crime por si só. O garoto ia dizer alguma coisa, mas Ronan o interrompeu. Relaxa, eles eram todos criminosos, procurados. Precisavam ser executados. Enfim, se o professor Varen visse isso, ficaria bem triste. Seus olhos foram atraídos por uma poça de sangue. Por um instante viu o próprio reflexo ali. Ele respirou fundo. Melhor voltarmos logo. Mas antes que pudessem se mover, algo aconteceu. O ovo preso ao seu cinto se mexeu de repente. O que é isso? Do nada? Ele enfiou a mão na bolsa para pegá-lo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o garoto ao seu lado arregalou os olhos e apontou para frente com a mão trêmula. Ronan, o que é aquilo? Ronan se virou e seu coração quase parou. O sangue dos corpos dos animais começou a flutuar no ar, se acumulando em um enorme amontoado. De repente, o líquido vermelho formou uma onda gigantesca e avançou como se tivesse vida própria. A Zélie gritou em pânico e se escondeu atrás de Ronan. Ele, por sua vez, já estava puxando a espada. Mas o que é isso? Antes que pudesse reagir, o ovo em sua mão estremeceu e caiu, mas ao invés de bater no chão, ele simplesmente parou no ar. Um brilho intenso surgiu ao seu redor e, num piscar de olhos, toda a massa de sangue foi sugada em direção ao ovo. O líquido foi absorvido tão rápido que parecia desaparecer do nada. Eles olharam aquilo apavorados. Ronan, o que está acontecendo? Cara, não pergunta pra mim. Ele então riu, meio sem graça. Mas uma coisa eu tenho certeza, seja lá o que tiver dentro desse ovo, não é normal. Assim que o sangue foi completamente absorvido, o ovo parou de brilhar. A Zélie, ao lado de Ronan, piscou algumas vezes e perguntou, meio tenso. Ah, acabou? Parece que sim. Os dois olharam fixamente para o ovo. Por um momento, nada aconteceu. Ele continuava ali, quieto, intacto. Ué, não mudou nada? Mas, assim que disse isso, um estalo ecoou no ar. O ovo tremeu e uma rachadura surgiu em sua superfície. A Zélie arregalou os olhos. Ronan, por sua vez, abriu um grande sorriso. Finalmente, tá na hora de ver que tipo de pássaro do sonho vai sair daí. As rachaduras se espalharam rápido, até que a casca quebrou por completo. Um pequeno ser emergiu de dentro do ovo. Antes que Ronan pudesse sequer dar uma olhada melhor, a criatura deu um tapa certeiro no rosto dele. Ronan cambaleou um pouco para trás, levou a mão ao nariz e olhou sem reação para o pequeno ser à sua frente. Mas, o que é isso? Ele examinou a criatura com mais atenção e franziu a testa. Isso é um pássaro? Não importa o quanto eu olho para isso, não parece ser um pássaro. A Zélie, ao lado, olhou bem e balançou a cabeça. Isso parece mais um dragão. Ronan concordou. Você também acha? Sim, é bem parecido com os que eu vi nos livros. Enquanto analisava a pequena criatura, Ronan se lembrou de Marpés e ficou pensativo. De onde ele teria absorvido mana para gerar algo assim? Ele estendeu a mão e acariciou o pequeno, que fechou os olhos e soltou um som baixinho. Até que é fofinho, mas sério, precisava me bater logo na cara? A criatura olhou para os ferimentos no rosto de Ronan. Fechando os olhos, de repente, um brilho suave envolveu Ronan. E num instante, o corte desapareceu. Ronan ficou surpreso. A Zélie exclamou, todo empolgado. Cara, ele sabe usar magia de cura! A pequena criatura parecia realmente gostar de Ronan. Ela começou a se esfregar contra a bochecha dele, soltando um som baixinho de contentamento. O prota sorriu. Você é bem mais esperta do que parece, hein? A Zélie sugeriu que deveríamos dar um nome para ela. Não dá
pra ficar chamando de pássaro dos sonhos o tempo todo. Então Ronan, pensativo, um nome, hein? O que combina com você? Antes que pudessem concluir, a pequena criatura parou de repente e levantou a cabeça, como se tivesse percebido algo. Seus olhos brilharam e, num instante, ela disparou para a frente numa velocidade absurda. Será que ela sentiu a presença de alguém? Sem perder tempo, os dois seguiram atrás dela. Enquanto isso, em meio à floresta, um homem corria desesperado. Seu nome era Baurosi, um mensageiro da filial de Demir. Seu coração disparava no peito. Ele ofegava enquanto corria. Sua mente girava em desespero. Enquanto eu estava fazendo as tarefas deles, todos morreram e aquele mar de sangue. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para trás. Viu a fera alada perseguindo de perto. Ele gritou de puro terror. Com a mente em pânico, não percebeu a raiz no chão e tropeçou, caindo pesadamente. Antes que pudesse se levantar, uma sombra enorme cobriu seu campo de visão. Seus olhos se arregalaram ao ver a pequena criatura se aproximar. Para piorar, seu sangue estava sendo absorvido e o medo tomou conta de seu corpo. Ele começou a gritar por ajuda. Foi nesse instante que Ronan e Azélie chegaram. Ronan olhou para a cena e rapidamente chamou sua nova companheira. Ei, pare com isso, você vai acabar matando ele desse jeito. Ele estendeu a mão e segurou a pequena criatura. Sita, você não pode sair sugando o sangue dos outros assim, tá bom? Azélie observou a cena e perguntou, espera, você chamou ela de Sita? Ronan ainda acariciando a pequena criatura? Sim, eu já tinha esse nome em mente. Ele olhou para Sita e sorriu. Você gostou do seu nome? A pequena criatura rosnou baixinho e esfregou a cabeça na mão dele, claramente satisfeita. Enquanto isso, Baurosi ainda estava no chão, pálido e trêmulo. Seus olhos iam de Sita para Ronan, cheios de puro terror. Esse cara é dono desse monstro? Quem é ele? Antes que pudesse reagir, Ronan virou para ele e perguntou casualmente, você está bem, Baurosi? O mensageiro congelou. Ele sabe o meu nome? Seu corpo, num reflexo, se ajoelhou diante de Ronan. Graças a você, estou vivo. Muito obrigado. Mas então, algo atingiu em cheio. Espera aí, como é que você sabe o meu nome? Antes que pudesse obter uma resposta, Ronan sacou sua espada e, num movimento rápido, encostou a lâmina gelada em seu pescoço. Você não precisa saber disso. O suor frio escorreu pela sua testa. Seu olhar foi de puro pânico para a lâmina. Ronan observou por um momento e então murmurou, relembrando de algo. Nunca imaginei que a gente fosse se encontrar desse jeito. De qualquer forma, é bom te ver. A caça ilegal tá lucrativa? Senhor cão de caça da Calibório, completamente perdido. Cão de caça? Mas eu sou só um mensageiro. Ronan riu baixinho. Ah, então naquela época você era só um pé rapado, hein? Mas isso não importa. Você tem algo pra fazer pra mim. Um sorriso em seu rosto se alargou. E, só pra deixar claro, não é um pedido. Quando a noite caiu, eles já estavam na capital. Ronan jogava moedas de ouro para cima, pegando-a no ar repetidamente, com um sorriso satisfeito no rosto. Isso saiu ainda melhor do que o esperado. Azélie concordou. Fiquei bem surpreso. Vemos que aquela água da fonte valia ouro, e o Prota só coletou porque achou interessante. Nunca imaginou que o pai da Maria pagaria tão bem por ela. Ronan soltou um grito, pois graças a isso, a gente não precisa mais se preocupar com dinheiro. E temos que agradecer muito o professor Varen. Pena que ele já tinha saído numa viagem quando fomos procurá-lo. Eu queria ver a cara dele quando mostrássemos a Ciri. Bom, pensando bem, com o mapa que ganhei daquele cão de caça e a tarefa que passei pro Baurosi, a gente provavelmente ia acabar conversando mais do que só agradecer. Aquele idiota ficou tão apavorado que jamais ousaria me trair. Azélie olhou para o Ronan e perguntou o que ele faria com tanto dinheiro. Ele apontou pro Ronan e explicou: os melhores do ranking têm isenção da mensalidade e ainda ganham um auxílio. Você basicamente não precisa gastar nada. Ronan parou por um instante pensando. Bom, a cerimônia de entrada tá chegando. E então alguns dias se passaram. Na estação de carruagem da cidade de Valon, o cocheiro abriu a porta e anunciou: senhorita, chegamos. Vimos que era Iril. Ela desceu meio desajeitada, agradecendo educadamente. Ela estava admirada pela grandiosidade da capital. Ronan chamou sua atenção. Ela virou rapidamente na direção dele e sorriu ao vê-lo. Ele agradeceu por ela ter vindo e perguntou se algo havia acontecido enquanto ele estava fora. Ela, por outro lado, se inclinou, falando que quem deveria perguntar isso era ela. Você tem ideia do susto que levei quando vi aquela carruagem parada na frente de casa? De onde você tirou dinheiro para isso? Sem esperar uma resposta, ela se aproximou e segurou o rosto do irmão. E por que você tá tão magro? Você tá se alimentando direito? Ronan lança um suspiro. Para de se preocupar tanto. Eu tô bem. Antes que ela retrucasse, algo chamou
chamou sua atenção. Seus olhos brilharam ao ver a pequena criatura, pousada no ombro do seu irmão. Oh céus, quem é esse fofinho? Sita acenou com a asa em cumprimento. Essa aqui é a Sita. Por algum motivo, ela começou a me seguir. Iriu ficou encantada, mas Ronan logo cortou o momento. Podemos conversar sobre isso depois. Agora a gente tem que correr. Ele segurou a mão dela e começou a puxá-la. As aulas da academia vão começar logo, e antes disso, tem algo que realmente preciso fazer. A cena corta. Vimos que ele levou Iriu até uma boutique, onde ela experimentou um novo vestido. Enquanto se olhava no espelho, notou o olhar atento do irmão e sorriu, meio sem graça. Eu sei que você ganhou bastante dinheiro, mas esse presente não é um pouco caro demais? O prota, sem dar muita atenção, virou-se para o vendedor. Todos podem ser entregues, certo? Iriu acompanhou o movimento dele e só então percebeu a pilha de caixas atrás de si. Espera, tudo isso? Ele, com os braços cruzados, respondeu: tá tranquilo, você passou por muita coisa por minha causa. Já estava na hora de você ganhar algo de mim. Ela regalou os olhos e cobriu a boca, claramente emocionada. Meu irmãozinho, quando foi que cresceu tanto? Mas a emoção durou pouco, porque no instante seguinte, ela já estava correndo pela loja, chamando a atenção de todos e contando como o irmão dela era incrível. Os atendentes apenas riram da cena, enquanto Ronan corria atrás dela, tentando fazê-la parar. Quando finalmente terminaram, saíram da boutique, e ela, ainda radiante, perguntou qual seria o próximo destino. Vamos explorar os lugares. Minha espada foi danificada um tempo atrás, por causa de um lunático. Ronan ouviu uma voz familiar chamando por ele. Finalmente acabou. Ele virou a cabeça. Ao reconhecer o rosto de Sklinef, soltou um grito. O que você tá fazendo aqui? É um Stalker? Sklinef, tranquilo, explicou. Vim pegar uma nova espada que pedi nas proximidades. A espada que utilizava se tornou defeituosa por sua causa, e coincidentemente acabei te vendo, então esperei. Então, por favor, pare com essa atitude repulsiva e desrespeitosa. Com uma troca de olhares ferozes, Ronan comenta que é exatamente o que um Stalker faria. E como você tem coragem de dizer isso, depois do que fez com a minha? O prota então saca sua espada e continua. Quem deveria estar reclamando aqui sou eu. Realmente quer que eu te mostre como algo defeituoso se parece? Sklinef, sem hesitar, começou a puxar a própria espada. Não é uma má ideia. O clima esquentou rapidamente, mas antes que os dois começassem a lutar ali mesmo, Iriu surgiu entre eles e se colocou no meio, com uma expressão nada contente. Ronan, você pode parar? Eu te falei para não arrumar briga com ninguém. Espera, você está enganada. Esse cara foi quem começou. Tá me respondendo? Interrompeu ela. Enquanto isso, Sklinef ficou confuso. Iriu percebeu a hesitação dele, abriu um sorriso educado e se desculpou pelo seu irmão. Ele fala demais, mas é um bom garoto. Os olhos de Sklinef se arregalaram. Ele ficou paralisado por um instante, encarando a jovem à sua frente. Naquele momento, o herdeiro da nobre família Grancia, a estrela em ascensão do Império, viveu os próximos momentos como se tivesse visto uma deusa. Iriu fez uma leve reverência e disse num tom gentil: a culpa é toda minha. Acho que não eduquei meu irmão direito. Então, por favor, perdoe as atitudes dele. Sklinef ficou completamente sem graça. Seu rosto corou. Respondeu rapidamente: não precisa se desculpar. Foi por causa do meu temperamento. A culpa é minha. Você não tem que se preocupar com isso. Ela sorriu satisfeita. Nossa, você é gentil. Sem pensar muito, pegou a mão dele e seus olhos brilharam de felicidade. Eu não sabia que o Ronan tinha um amigo tão bom assim. Fico muito feliz por isso. Sklinef sentiu seu coração disparar com o toque dela. Enquanto Iriu pedia que ele cuidasse bem do seu irmão, Ronan apenas observava tudo ao lado, completamente chocado. Tentando manter a compostura, Sklinef desviou o olhar e murmurou: eu vou recompensar pela espada primeiro. Não tenho outra comigo agora, mas... Ele puxou um pequeno objeto do bolso e estendeu para Iriu. Pegue isso. É um símbolo de identificação da minha família. Com ele, você pode ir em qualquer lugar no Império. Os olhos dela brilharam de empolgação, enquanto Ronan não acreditava na cena. Ei, você sabe o que está fazendo ao dar isso para ela, né? Sklinef simplesmente ignorou e continuou: se querem comprar uma espada, recomendo a forja no extremo oeste, na Rua das Oficinas. Ela tem mais de 500 anos de história, mas normalmente é difícil para as pessoas comuns entrarem. Com esse símbolo, vão ser aceitos sem problema. Depois de dizer isso, virou-se para sair. Antes de partir,
fazer, lançou um último olhar para Iril e, visivelmente envergonhado, disse baixinho: espero que forjem uma boa espada para você. Ronan olhou para Sklinef se afastando e ficou pasmo. Esse cara tem noção do que acabou de fazer? Com o símbolo da família Grancia, dá para comprar o vilarejo inteiro. Ele desviou o olhar para o próprio dono do item, que andava todo trêmulo. Esse é mesmo Sklinef que eu conheci? No outro dia, o grande dia chegou. A cerimônia de entrada para a academia de Filion. Os novos alunos estavam reunidos na praça principal, quando o diretor subiu no palco, sorridente. É um prazer conhecer os novos alunos do primeiro ano da turma 787. Ele se apresentou formalmente e continuou: como sabem, todos vocês passaram com incríveis habilidades e provaram que possuem potencial. E eu tenho certeza que, combinando esse talento com o treinamento de ponta de Filion, todos vocês vão deixar sua marca na história do Império. Parabenizo todos vocês pela entrada. Turma 787. No meio da multidão, Ronan soltou um bochejo, achando tudo aquilo um exagero, mas, quando olhou para o lado, viu sua irmã chorando de emoção. Bom, acho que momentos como esse também têm seu valor. Iril claramente estava adorando. Então, o diretor estralou os dedos, com um sorriso. De repente, um clarão mágico percorreu a praça. Fragmentos brilhantes começaram a cair do céu. No meio da multidão, um aluno apontou para cima. Ei, olha isso! Todos ergueram a cabeça e viram uma fenda se abrindo. Alguém gritou em pânico: o céu está se partindo! A fenda no céu continuava a se expandir, ficando cada vez maior, até que um clarão insano tomou conta de tudo. Num piscar de olhos, os alunos se viram no centro de um enorme estádio. Ronan olhou ao redor, confuso. Das arquibancadas, centenas de vozes vibraram ao mesmo tempo, saudando os novatos. Tentando entender, pensou: o que acabou de acontecer? Com um simples estralo de dedos, o diretor tinha transportado todos dali. No meio da comoção, a voz de Crava Kratir ecoou pelo estádio. Agora que encerramos a cerimônia de entrada, daremos início ao encontro entre veteranos e novatos. A galera reagiu com emoção. Esse evento é uma tradição da academia. Ele acontece para que os novos alunos troquem experiências com os veteranos do segundo ano. Mas não se enganem, a tensão sempre está no ar. Crava continuou: funciona assim. Os 2 primeiros colocados no exame de admissão escolhe um dos 4 melhores alunos do segundo ano para um duelo. Cada um dos veteranos tem um estilo de luta único. A multidão reagiu com animação. Esse evento reflete a filosofia da nossa academia. Aqui acreditamos que o aprendizado não vem só dos professores, mas também dos próprios alunos. Encontrar os pontos fracos um dos outros, aprender em equipe e competir fazem parte do nosso treinamento. Claro que ia ter luta envolvida. Crava então conclui, lembrando que nossos novatos têm o direito de escolher seus oponentes e também podem recusar o duelo. O diretor esperava que os veteranos pegassem leve com os novatos, para que eles mesmos tivessem vontade de participar, mas Ronan, já meio irritado, cortou o papo furado. Esse papo todo aí é só um jeito bonito de dizer que isso é para disciplinar os novatos. Entre os melhores do segundo ano estava Nasdo, o número 1 do departamento de artes marciais, Brawl, que estava em segundo, além da Karen, que ocupava a 4ª posição, e Irina, que estava em terceiro. Brawl observou os novatos com um brilho nos olhos e riu, apontando para os 2 mais badalados da geração. Então esses são os grandes nomes do ano. Ronan analisou o cara e riu de canto. Forte, hein? Então olhou para a irmã e pensou: já que a coisa está indo para esse lado, era a oportunidade perfeita para mostrar que sabia se defender. E, de quebra, que fazer amizades não era nenhum problema para ele. O diretor então deu a deixa. Os novatos podiam escolher seus oponentes, mas antes que alguém se manifestasse, Ronan teve uma ideia. Ele levantou a mão e chamou a atenção de Crava, perguntando se podia sugerir algo. O professor permitiu, e Ronan, daquele jeito nada inocente, soltou: se eu posso escolher livremente, então gostaria de aprender uma lição, com todos os meus respeitados veteranos. O silêncio tomou conta do estádio. O diretor ficou surpreso, os veteranos ficaram indignados, e Ronan ainda mais provocativo, corrigindo com um sorriso: quero dizer, de todos ao mesmo tempo. Agora só restava esperar a decisão dos professores. Crava discutiu a proposta com os outros instrutores, e por fim olhou para Nabirose, para ver o que ela achava. A mulher, sem nem piscar, disse que deveria deixar o garoto fazer o que quisesse. Filion segue a lei, que, caso possua habilidades o bastante, pode fazer o que quiser. Então, não importa quem vença o duelo, ainda terá um grande significado para todos. Se as coisas ficarem perigosas, eu irei intervir. O diretor pensou mais um pouco, e depois de um suspiro, bateu o martelo.
Muito bem, então vamos fazer isso, como Ronan sugeriu. Com isso, Sklinef saiu da arena, deixando o Prota sozinho contra os melhores do segundo ano, que claramente não estavam curtindo aquela afronta. O não inscrito do segundo ano bufou. Isso é um absurdo. Esse pirralho ainda tem leite na boca e já está se achando melhor do que a gente? Irina concordou. Só porque ficou em segundo lugar, tá cheio de confiança. Tá na hora de ensinar uma lição para esse moleque. Mas o loirinho, o mais experiente do grupo, pedia para se acalmarem. Arrogante ele pode ser, mas derrotou o Sklinef. Se vocês subestimarem, vão acabar pagando por isso. Sem mais conversas, ele puxou a espada e deu um aviso. É melhor irem com tudo desde o início. Os veteranos sacaram suas armas e se prepararam para o combate. A tensão na arena ficou absurda. Iriel, do lado de fora, viu a cena e sentiu um arrepio. Aquilo parecia mais uma execução do que um duelo. O rosto dela empalideceu e, sem conseguir se segurar, gritou de preocupada. Nan, cuidado! Se achar que é perigoso, pode desistir a qualquer momento, ok? Mas ao ouvir a voz da irmã, Ronan apenas acenou com um sorriso, como se dissesse para ela não se preocupar. Claro, isso não adiantou em nada. Iriel ainda estava super apreensiva. O diretor viu que todos estavam prontos e ergueu a mão. Muito bem, que comece o primeiro confronto entre veteranos e novatos. No mesmo instante, o lourinho avançou sem hesitar. O cara era rápido, chegou perto num piscar de olhos, desferiu um golpe direto, mas Ronan se jogou para trás no reflexo e desviou. Nada mal, ele pensou, bem melhor que o ataque de Maria. Esses 4 veteranos jogavam em outro nível. De repente, um vento leve cortou sua lateral esquerda. Ele já sabia que era Irina. Ronan levantou a espada no instante certo e bloqueou o ataque dela, mas a garota não perdeu tempo. Sacou uma segunda adaga e tentou um segundo golpe rápido. Ele se defendeu de novo. O não inscrito que estava logo atrás dela gritou, abaixa, e avançou. Irina seguiu a deixa. Num instante, a ponta da lança dele já estava na cara de Ronan. Ele reagiu no limite e bloqueou o ataque, sentindo a força do impacto. Eles estão sincronizados, trabalham muito bem em equipe. O golpe foi tão forte que fez Ronan deslizar por alguns metros, e foi aí que sentiu uma sombra cair sobre ele. Ele olhou para cima e viu Brawl, com a espada erguida sobre sua cabeça. Brawl falou com um olhar sério, me diz uma coisa, por que você começou essa bagunça? Eu queria um duelo sério com você. Rugindo de raiva, desceu a espada pesada com tudo. O Prota observou o movimento e pensou, um golpe forte e confiante. Além disso, os caras atacavam sem parar, sem dar um segundo de descanso. O nível deles era alto, sem dúvidas. Num piscar de olhos, ele analisou a posição de cada oponente e tomou uma decisão. Saltou no momento certo e sumiu do campo de visão. A espada de Brawl atingiu o chão com uma força absurda. A galera da arquibancada arregalou os olhos surpreso. Que velocidade é essa? Irina murmurou, já percebendo que Ronan surgia em suas costas. Em um instante, ele finalizou 3 oponentes no ar, enquanto via as armas deles se partindo em estilhaços. Ele pensou consigo mesmo, Filion realmente é impressionante. Mas então, um estrondo do seu lado. Ronan se virou e viu Brawl aterrissando com força ao seu lado. O veterano olhou para ele, surpreso, e disse, você é durão mesmo, hein? Sem perder tempo, Brawl avançou de novo, dessa vez com uma expressão sombria. Ronan ergueu a espada e deu um sorriso afiado. Ainda tá com vontade de lutar? Beleza. Então, vou levar isso a sério até o fim. Ele assumiu uma postura especial, e Brawl, ao notar isso, arregalou os olhos na hora. Espera aí, essa postura não pode ser. Instrutora Nabirose? No instante seguinte, Ronan disparou à frente e atacou primeiro. O golpe passou por Brawl como um raio. Brawl tentou recuar, mas Ronan deslizou ao lado dele. Num piscar de olhos, ele já estava atrás de Brawl, e vemos a espada de Brawl se partindo em pedaços. Ele olhou para os restos da lâmina com um sorriso nervoso, enquanto Ronan dava um passo para o lado, virando-se para os veteranos com um sorriso tranquilo. Valeu, eu aprendi muitas coisas com vocês. Veteranos. Todos na arena ficam surpresos com o que viram, e comentam entre si, quem é aquele calouro? Ele é incrível! Parecia que ele estava perdendo no começo, mas acabou em um instante. Esse cara realmente é do primeiro ano? O loiro comenta que não era páreo para ele, então não tinha nada do que reclamar. Nosso Prota, ele é um monstro. Ronan pensa consigo mesmo. Com isso, minha irmã não precisa mais se preocupar comigo levando uma surra. No meio da euforia por ter sido admitido em Filion, Ronan percebeu que talvez tivesse exagerado um pouco, mas, no fim das contas, os veteranos eram ainda mais fortes do que ele esperava. Ele disse que estava sinceramente grato por eles terem aceitado o desafio de um novato imaturo. Enquanto isso, Maria e Azelle observavam a cena, meio confusos, mas, antes que pudesse entender, Ronan se adiantou, pedindo que os veteranos esquecessem qualquer grosseria dele naquele dia. Ele realmente esperava aprender muito com eles no futuro. Dizendo isso, ele fez uma reverência. Todos ficaram surpresos. Então,
Brawl riu, jogou o braço sobre os ombros dos seus amigos e se aproximou de Ronan. No começo achei que você fosse um idiota, mas você não é só forte, também é respeitoso. Ele segurou o braço de Ronan e ergueu no ar. Então, para com essa humildade toda, você venceu porque tem habilidades. Seja mais confiante. Ronan sorriu e Brawl completou. Esse é o espírito de Filion. Com um olhar brilhante, o veterano deu uma piscadela para o Ronan. Ronan solta uma risada. Pelo menos agora sua irmã deveria entender que ele sabia se virar, tanto na força quanto na lábia. Falando nela, Iril já estava chorando de emoção. Meu irmãozinho, você realmente cresceu. Sem perceber, com o seu jeito espontâneo, o Prota havia chamado a atenção de uma pessoa nobre. E assim, com a cerimônia de boas-vindas concluída, os alunos foram levados para um grande banquete, onde as conversas rolavam soltas. Sentado à mesa, Ronan olha ao redor, impressionado. Eu estava curioso para ver como seria esse banquete de recepção, e realmente não decepcionou. Maria sorriu e respondeu: eu já tinha avisado, né? Essa é a melhor instituição de ensino de todas. Não dava para esperar menos. Ronan concordou. Sim, nem fico mais surpreso. Azel perguntou se ele havia se despedido de sua irmã. Ela estava preocupada demais comigo. Tive que acalmar ela por um bom tempo. No fim, mandei a Cita junto com ela, só para garantir. Agora posso ficar tranquilo. Azel riu. Você se preocupa bastante com ela, hein? Não é para menos. Ronan respondeu com um sorriso. Pegando um pedaço de carne do prato, ele levou até a boca e desejou um bom apetite a todos. Mas, no instante seguinte, ouviu uma voz bem próxima a seu ouvido. Realmente acha que pode comer agora? O tom de Sklinef fez Ronan arrepiar. Ele virou lentamente para trás e, ao dar de cara com o rosto do outro participante, colado ao seu, saltou da cadeira assustado. O que deu nesse cara? O que você quer comigo? Não me diga que quer outra luta. Sklinef cruzou os braços e respondeu com calma. Não vim para uma luta. Só queria confirmar uma coisa importante. Algo importante? Sim, isso mesmo. Sem perder tempo, Sklinef puxou um caderno e uma caneta e começou as perguntas. Onde a Iril vive? É longe daqui? Ronan ficou confuso. Hein? Sklinef continuou, ignorando a reação dele. E as estradas são boas? Tem segurança ao longo do caminho? Muitos bandidos costumam aparecer por lá. O Prota estava preocupado com o rumo daquela conversa, mas Sklinef não esperou. Com uma expressão séria, cortou. Não me diga que você não providenciou uma escolta para ela. Você pelo menos contratou mercenários, certo? Ou você é pior do que um prisioneiro de guerra? Ronan bufou, já perdendo a paciência. Seu idiota, claro que eu cuidei disso. Sklinef o encarou desconfiado, mas ele completou. Ela está sob proteção de alguém mais confiável do que um mercenário comum. Então para de surtar. Nada vai acontecer com ela, ao menos que apareça um Wyver ou algo assim. Mas, em vez de se acalmar, Sklinef arregalou os olhos, ainda mais preocupado. Então quer dizer, se um Wyver atacar, ela vai estar em perigo? Isso é terrível. Foi aí que o Prota perdeu a paciência. Você tá doido, cara? Se controla um pouco. Depois apontou o dedo para ele e perguntou irritado. Mas afinal, por que se preocupa tanto com a minha irmã? Por acaso é marido dela? Sklinef travou na hora, sem saber o que responder. Depois de um segundo de hesitação, desviou o olhar e murmurou: só estou preocupado com a garota que se tornou minha amiga. Esse é um dever de um cavaleiro. Enquanto isso, no salão, a porta se abriu e uma garota entrou. No mesmo instante, a atenção dos alunos se voltou para ela. Seu jeito confiante e sua presença marcante deixaram claro que ela não era alguém comum. Com um leve sorriso no rosto, ela comentou: vocês realmente montaram um espetáculo interessante aqui. Seu olhar foi direto para Sklinef e ela debochou. Desde quando o lobo Grancia ficou tão falante? Sklinef virou-se com uma expressão nada amigável. O que você quer? Acalúcia. Elizabeth Acalúcia, melhor novata da classe mágica. Ela ajeitou o cabelo e com um sorriso tranquilo, respondeu: não se preocupe, não estou aqui por você. E então voltou o olhar para Ronan. No momento estou interessado nele. O Prota piscou, apontando para si mesmo. Eu? Por que eu? Sklinef olhou novamente para Elizabeth e soltou um suspiro. Lá vem você de novo com seus passatempos malignos. Virando-se para sair, murmurou: já terminei por aqui, faça o que quiser. Mas antes de ir embora, olhou para Ronan e disse ainda preocupado: acho que deveríamos mandar ao menos alguns guardas da minha família. Ronan interrompe furioso: com todo respeito, vá embora. Ao lado dele, Azel puxou pelo uniforme, meio tenso. Ronan, essa é aquela garota, a do duelo. A imagem da luta veio imediatamente na mente de Ronan. Ele viu Elizabeth dominando a arena, lançando um golpe mágico esmagador contra um oponente já ajoelhado.
ajoelhado, sem um pingo de piedade. Para falar a verdade, ela exagerou. Elizabeth sorriu e perguntou: "Você não acha que os insolentes deveriam aprender uma lição? Sabe do que estou falando, certo?" Ronan cruzou os braços e respondeu: "Não faço ideia. Que tal ir direto ao ponto e dizer por que veio aqui?" Ela se aproximou um pouco mais, os olhos brilhando de interesse, porque fiquei impressionada com o seu talento. Então, com um sorriso enigmático, enfiou a mão debaixo do casaco. Quando a mão dela voltou, segurava uma pedra mágica preciosa e comenta de uma proposta especial, algo que um criminoso qualquer nunca ousaria sonhar. Assim que viu o objeto, o prota ficou surpreso. Ele já havia entendido do que se tratava. Era um convite da família Acalúcia.